Pode ser? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu vou ficar em pé, eu acho melhor falar em pé, eu tenho mais, não sei, pessoal. Bom, meu nome é Márcio Rosa, sou arquiteto. Eu sou formado em 2003, me formei em arquitetura e urbanismo em Jaraguá do Sul. Eu vou contar um pouco do meu histórico porque eu acho que vai fazer um pouco mais de sentido se eu contar por que eu estou aqui, né? Eu não sou daqui, é por isso que eu estou dizendo isso, porque eu não sou de São Francisco do Sul, não sou natural daqui, eu sou natural de Joinville. Eu estudei em Jaraguá do Sul, morei em Jaraguá do Sul por um tempo também, sobretudo no tempo da faculdade. Tive a oportunidade, inclusive, de ficar lá, porque era um nicho de mercado, na época que eu estava estudando, parecia que fazia sentido eu ficar lá. Mas aí, em algum momento da faculdade, como eu sou natural de Joinville, eu conheço São Francisco do Sul há muito tempo, é claro. Mas eu até vou pegar um gancho do que tu falou antes, dessa pessoa conhecida tua, que sai da cidade para fazer coisas, né? E eu saía de Joinville para fazer coisas em São Francisco do Sul, quando eu era muito, muito jovem, né? Criança mesmo, né? Com a família e tal. E por incrível que pareça, e isso é uma coisa meio, enfim, de cada um, né? A minha família tinha casa na praia, aqui, lá em Ubatuba, e minha avó, meus pais, enfim. E eu sempre vinha para cá, e eu sempre ia para Ubatuba, sabe? Claro, só que eu era uma criança, tinha, sei lá, 5, até 5, até 10, até um pouco mais, né, de idade. E eu raramente vinha para o centro histórico, não, porque eu era uma criança, eu tinha que vir com alguém, né? Então, assim, eu raramente vinha, porque a minha família raramente vinha para o centro histórico. Todo mundo conhece São Francisco, conheço onde? Conhecia a praia, não conhecia o centro histórico. Claro que o centro histórico, eu estou falando disso há pelo menos 30 anos atrás, até um pouco mais, era muito diferente do que é hoje, obviamente, né? Tanto em serviços, quanto em o que oferecia para as pessoas que vinham para cá, óbvio. Mas já era um centro histórico, já tinha o valor histórico e arquitetônico que tem até hoje, claro. Mas enfim, eu não conhecia a cidade de São Francisco do Sul, ou o centro da cidade eu não conhecia, o centro histórico sobretudo. Conhecia a região das praias. E assim foi se desenrolando a minha juventude e tal, e eu acabei não conhecendo a cidade de São Francisco do Sul. E depois eu me afastei um pouco, deixei de vir muito para a praia, e entrou a parte mais de estudo, de faculdade, daí eu deixava de vir para cá, acabava ficando em Joinville, ou mesmo em Jaraguá do Sul, onde eu estudava. E aí eu achava que o meu mercado era Joinville ou Jaraguá do Sul, eu não me via em outro lugar a princípio. E durante uma aula de patrimônio histórico, que é uma das cadeiras que a gente tem no curso de arquitetura e urbanismo, a gente fez uma visita a São Francisco do Sul. Isso já no começo da faculdade, quase meados da faculdade. Nessa visita que eu fiz a São Francisco do Sul, a gente visitou alguns pontos de relevância arquitetônica, né? Igreja Matriz, mercado público, e aí a gente visitou o Museu do Mar, que eu tenho um carinho muito, muito especial pelo Museu do Mar, assim, enfim, faz parte um pouco da minha trajetória, da minha vida aqui na cidade. Então, assim, quando a gente conheceu o Museu Histórico, naquela ocasião, o seu Cone Baumgarten, não sei se todos conhecem, um artesão aqui da cidade, ele já tinha iniciado o processo de execução da maquete do Centro Histórico. Ele começou esse processo em 99 e a nossa visita foi em 2001. 2001 que a gente visitou a maquete. Na ocasião eu perguntei para ele, um grupo de pessoas perguntou para ele se ele tinha interesse em ter ajuda, porque na ocasião ele estava sozinho trabalhando, e a gente perguntou, e quem que trabalha com o senhor? Não, ninguém, só eu. Eu tenho um ajudante aqui, uma pessoa que trabalha na Petrobras e que às vezes vem aqui e me ajuda, é voluntário. Eu fiquei muito interessado, eu sempre gostei muito de maquete e faz parte do curso de arquitetura também, a maquete, enfim, né, o elemento construtivo em miniatura, né? Então eu tinha interesse, sempre gostei, trabalhei já com maquete em Joinville, meu primeiro emprego foi numa empresa que fazia maquete em Joinville, que eu já tinha me desconectado, ok? Mas sempre gostei disso, né? Fazia muita maquete na faculdade também. Então a gente questionou o Cone se ele tinha interesse em ter alunos, enfim, né? Pessoas que pudessem ajudá-lo, e ele prontamente falou que sim, né? Não há recursos aqui, eu não tenho recursos, não tenho como pagar vocês, não tenho, mas se vocês quiserem vir, nossa, estão convidados. Então a gente voltou para Jaraguá do Sul. Naquele semestre mesmo, a gente passou aquele resto de semestre com essa professora de patrimônio, tentando, a Cristina Colasso, o nome dela, tentando uma maneira de a gente conseguir uma bolsa de estudos, fazer um programa de pesquisa, alguma coisa. E aquele semestre a gente usou para isso e conseguimos montar um projeto de extensão,
projeto de pesquisa que chamava Rememoração do Centro Histórico de São Francisco do Sul. Esse projeto a gente montou, que era na verdade mais para ter uma ajuda de custo para alguns alunos, eu era um deles. Éramos em 4 alunos, no começo 5, depois passamos para 4 e no final ficamos em 2. Mas esse foi o meu primeiro contato com a cidade. E esse contato foi super importante para mim, assim, eu acho. Foi o que moldou um pouco o início da minha carreira aqui na cidade, sabe? Porque o que a gente fazia para poder elaborar a maquete era pesquisa de campo. Ia para a rua, fotografava uma casa, se a pessoa morasse ali ou tivesse algum conhecido, enfim, fazia perguntas para a pessoa, a casa sempre foi assim, essa porta era uma porta ou era uma janela, enfim, tirava as dúvidas, porque a maquete representa São Francisco na década de 40, 1940, né? Então é claro que a gente estava representando a maquete lá naquela época, então é óbvio que várias edificações não são mais como eram na época. Então a gente levantava essas informações, então eu tive muito contato com muita gente aqui do Centro Histórico nessa época. Era um momento, era uma fase muito legal, eu sempre gostei muito. E aí a gente montou um programa de pesquisa, éramos bolsistas. Depois de bolsistas a gente já estava na fase final da faculdade, né? Então eu fiquei praticamente o último semestre sem contato com São Francisco de novo, mais ou menos, com muito pouco contato, porque na fase de TCC, projeto final de curso, projeto de arquitetura, a Vitória é arquiteta também, ela sabe o quanto é desgastante assim, esse último, para todos são, claro, todos são. É desgastante esse último momento ali, né? Esses últimos meses da faculdade, a gente sabe que a gente tem que focar mesmo ali para poder, enfim, fazer um bom trabalho e enfim, fazer uma boa apresentação do seu trabalho de final de curso. Porém, eu não perdia do horizonte o fato de poder estar aqui, sabe? Aquela ideia minha inicial de visualizar Jaraguá ou Joinville como mercado de trabalho, praticamente na minha cabeça já não tinha mais, eu tinha vontade de vir para cá. Então a gente montou um projeto mesmo daí para angariar fundos de salário para nos manter aqui como arquitetos empregados. Levamos isso ao Museu do Mar, muito poucos recursos, levamos isso a algumas empresas da cidade, passando o chapéu mesmo, perguntando quem podia ajudar, montamos um projeto com o Cone, claro, que daí a ideia, o Cone também era uma pessoa que na época ele era remunerado, mas a gente achava que ele merecia mais, nós como recém-formados achávamos que ele merecia mais, né? Então nós montamos um projeto onde elevava bastante a condição de pagamento para o Cone, tinha também um recurso para pagarmos nós, montamos eu e um outro arquiteto também, o Gustavo. Passamos o chapéu, conseguimos a aprovação do projeto na Câmara de Vereadores. E aí trabalhamos uns 2 anos nisso, mais ou menos. Entre 2003 e 2005, do ano de 2003 e o ano de 2004, mais ou menos isso. Foi um ano, de novo, uma experiência muito boa. Foi nesse momento que a gente, por exemplo, conhecia os meios de quadra, né, que eu acho muito legal. Andar no centro histórico e conhecer coisas que quase ninguém sabe que tem, né? Tu abrir uma porta, cruzar um corredor e cair no meio de uma quadra, onde às vezes, em alguns casos, nem sequer muro tinha entre as casas, porque eram conhecidos, eram vizinhos, né? Em algum momento, ou tinham portões que davam acesso de uma casa para a casa do vizinho. E ouvia fatos, assim, algumas coisas muito legais, algumas coisas quase melancólicas. Por exemplo, tem uma história que eu sempre conto, que assim, depois de muito tempo me emociona isso ainda, porque assim, teve uma vez que a gente foi visitar uma casa de uma senhora, e ela, para coletar informações, enfim, né, para poder desenhar a casa dela, e ela aproveitou, vocês não querem entrar? Aí nós, ok, estava eu e o Gustavo, entramos na casa dela, e ela nos convidou para tomar um café. Tomei um café com a gente aqui e tal. Ok, né? A mesa estava posta, né? Sentamos, tomamos um café, tinha bolo e tal. E a hora que a gente estava indo embora, ela falou, poxa, que bom que vocês vieram hoje aqui, porque hoje era meu aniversário e só estávamos eu e meu esposo. Meus filhos não podem vir, eles moram muito longe daqui. E era a única chance de a gente ter um momento de compartilhar isso com mais alguém. Cara, isso foi tão legal, assim, para mim, assim, para ele. Eu sinto isso até hoje, assim, como um dos momentos, assim, que, cara, talvez seja isso que seja legal fazer aqui, sabe? Isso que faz a pessoa querer estar num lugar mais do que em outro, sabe? Eu pensei, eu acho que é aqui mesmo que eu vou ficar mesmo, assim. Isso foi um momento, assim, talvez uma transição até, sabe, para mim, assim, de pensar, acho que o meu lugar é aqui. Fiquei ainda no Museu do Mar por mais um tempo, e logo depois eu fui ser consultor as obras estavam, foi nessa época que estavam começando aquelas obras todas aqui no Centro Histórico. O programa Monumento entrou aqui e colocou recursos para revitalizar a orla, revisitar o museu, mercado público, igreja, tinha muitas obras grandes, né?
E eu acho que as coisas não acontecem por acaso. Na verdade eu acho não, tenho certeza que as coisas não acontecem por acaso. Quando o nosso contrato acabou de trabalho na maquete, o Gustavo teve uma outra situação de vida mesmo, na Jaraguá do Sul, voltou para lá. Eu não queria sair daqui, e nesse mesmo, assim, no mês que fechava o nosso contrato, uma menina que eu conheço daqui da cidade, Tatiana, o nome dela, de Florianópolis, ela é arquiteta também, ela prestava serviço para a Unesco, para acompanhar as obras do monumento. E ela, Márcio, eu recebi uma proposta de emprego em Floripa, eu te conheço aqui já há um tempo, tu não quer ficar no meu lugar? Eu tenho que indicar alguém. Bom, perfeito, né? Acabava um contrato, iniciei outro, e aí fiquei mais um ano nisso, fazendo todo o acompanhamento das obras do monumento, fazendo foto, visita em loco e tal. E isso, de novo, me fez ter uma carga assim de ter contato com obra, contato com restauro, basicamente restauro. Fui consultor da Unesco por esse período, até mais ou menos 2004, 2005. Quando o meu contrato e uma das obras que eu acompanhava mais era a obra do Museu do Mar, que era realmente a obra maior, assim, né? Estava acontecendo muita coisa no Museu do Mar. Era um recurso muito maior que em qualquer outro lugar, né? Eu acho que só o recurso maior mesmo só era maior no projeto da orla toda, né? Que era toda a revitalização da orla, a parte de urbanismo, né? Olá, então, como eu tinha muito contato com o museu, em algum momento me chamaram lá em 2006 para ser diretor do Museu do Mar. Eu era quase recém-formado, tive formado em 2013, né? Já estava aqui há um bom tempo, adorava o museu, estava sempre no museu vendo as coisas, mas vendo o museu também, né? A museografia, gostava, perguntava, enfim. E eu tinha muito contato lá dentro, e o pessoal falou, cara, eu acho que tu é uma pessoa que podia ser diretor do museu. Tu tem a pegada, tu gosta, tal, tu não quer ser? Eu falei, bom, eu nunca fui, não sei como fazer, mas acho que eu posso ser. Se vocês me ajudarem, se tiver uma equipe legal junto, não há problema, eu topo. E aí eu fiquei diretor do museu por 2 anos, até 2008, e de 2008 a 2010 eu fiquei coordenador do programa Monumenta na cidade, né? Uma coisa foi levando a outra, na verdade, né? Os contatos, as falas todas, né? A experiência, claro, né? E em 2010 eu tive uma pequena passagem pela prefeitura no setor de projeto, mas não me adaptei. Eu acho que o setor público, assim, ele tem uma coisa que difere muito do setor privado, assim, da energia do setor privado, eu acho, sabe? Não sei se alguém aqui trabalha em setor público, não tem nada contra, eu ainda uso muito do setor público. É meio engessado, as coisas assim não estão... Exato. Não tem, às vezes, muita liberdade para trabalhar em certos projetos, a gente é meio limitado. Eu ficava um pouco frustrado, porque tinha ideia, tinha vontade, botava no papel e aquilo morria. E isso foi, eu fiquei 7 a 8 meses na prefeitura, e assim, chegou uma hora que eu falei, não dá, não consigo, não é pra mim. E aí eu ia casar, eu não sei o quê, eu pensei, sabe o quê, vou parar com tudo, eu queria viajar também, queria conhecer outros lugares, eu falei, não, chega. Parei, saí da prefeitura, fiquei um mês, a gente saiu, assim, viajou, eu e minha esposa, fomos conhecer outros lugares, pouco tempo, claro, mas para ter outros olhares, e a gente falou, não, vamos voltar aqui agora e vamos realmente trabalhar com o que a gente mais gosta, que é trabalhar com arquitetura. É claro que esse período todo, desde 2004, eu já trabalhava com arquitetura. Eu tinha quase que o meu escritório paralelo, né? Não dava muito tempo, é óbvio, mas eu já fazia alguns projetos, né? E a minha esposa, ela é formada, tem especialização em moda, formada em moda, tem especialização em desenho industrial, em moda também, e também fez uma especialização em design de interiores. Então ela agora faz uns 5, 6 anos mais ou menos que ela entrou junto no escritório e a gente falou, não, vamos fazer as coisas, ela está no escritório e eu já trabalhava há mais tempo. Eu fiz essa pequena introdução eu acho que assim, mesmo a pessoa que não tem tanto contato, que talvez não goste tanto, ou que talvez acha que não goste tanto do centro histórico, do patrimônio cultural, eu acho que sempre tem uma chance da pessoa conseguir, sabe? Eu não era novo quando eu fiz isso, né? Eu podia ter ido para uma outra praia, né? Mas assim, não era velho, claro, mas não era uma pessoa, né? Eu acho que sempre tem a chance da gente mudar um pouco, sabe? E o patrimônio histórico, eu acho que assim, isso é de cada um, é óbvio, cada um tem a sensibilidade própria, ok? Mas eu acho que ele puxa a gente um pouco, assim, sabe? Eu acho que o patrimônio histórico é uma coisa que assim, segura e tu sempre vai fazer um pouco por aquilo, eu acho. É inevitável, eu acho, sabe? Eu acho que eu nunca vou deixar de visitar o Museu do Mar, por exemplo, de querer estar lá, de querer ver as coisas acontecendo, sabe? Então, assim, eu acho que o patrimônio histórico
patrimônio cultural, que é o nosso assunto daqui hoje, né? Ele sempre faz com que tu queira estar perto, sabe? Eu acho isso muito legal, assim, e por isso que a gente está tanto tempo trabalhando nisso. Eu já estou formado, vai fazer 20 anos agora, ano que vem que eu estou formado, e assim, são 20 anos que eu trabalho com isso, na verdade. Não só com isso, claro, o nosso escritório tem várias vertentes, né? Mas a gente trabalha ainda bastante com isso, né? Tá? Bom, assim, a nossa ideia aqui é falar do patrimônio, o restauro do patrimônio cultural e seus usos, tá? Como a Jamile falou, talvez vocês não saibam, e tem obrigação de saber, é óbvio, mas a gente tem vários projetos aqui na cidade, de vários lugares que os projetos são nossos. É claro que eu não trouxe todos aqui, só de restauro a gente deve ter, entre pequenas coisas, intervenções maiores, projetos menores, maiores, enfim, a gente deve ter alguma coisa perto de 40, 50 projetos aqui na cidade. Todos os projetos, o Monumento em algum momento, em 2004, o Monumento ele teve um momento que ele tinha investimento privado. Então a pessoa tinha uma casa, ela podia captar recursos do governo federal a juros zero, 2 anos de carência para começar a pagar, e aí começava a pagar a obra. Era uma obra pequena, né? O recurso sempre não era muito grande, era uma recuperação sempre de fachada, cobertura e instalações elétricas. Era isso que contemplava. Posso fazer uma pergunta? Claro, lógico. O Monumento ele foi, nos últimos tempos, um programa mais significativo nessa área de restauros e ajudas? Olha, eu acho que eu posso dizer que sim. Ele foi um projeto que nasceu, se eu não me engano, lá pelos anos 2000, alguma coisa um pouco antes disso, tá? Eu posso até, depois, se vocês quiserem, vocês podem mandar e-mail, alguma coisa, eu dou uma data mais exata para vocês, eu não sei precisar. Eu conheço o programa Monumenta pelo menos desde o ano 2000, 2001 mais ou menos. Ele iniciou como um programa para incentivo e financiamento de bens culturais edificados, de valor histórico tombados, obviamente tinha que ser projetos tombados, né? Mas que tivessem valor institucional, certo? Museu, igreja, mercado, né? Ícones das cidades, certo? Não era para imóveis privados, não era para moradores. Eu tenho uma casa, ela está aqui com problema, eu também quero recurso. Não tinha essa vertente. Em algum momento, né? Em algum momento disso, lá pelo ano 2002, 2003, acredito, o IFAM, os órgãos ali, que são os órgãos gestores, também eram participantes do Monumenta, acho que acendeu uma luzinha lá e alguém falou, olha, acho que dá para criar um recurso, a gente sabe que no Brasil o dinheiro não é problema, óbvio, né? Então assim, dá para tirar um recurso daqui de algum lugar e injetar em imóveis privados também, sabe? A ideia do Monumenta para imóveis privados era assim, você fazia o financiamento, captava o dinheiro, certo? O pagamento era feito mediante medição de obra, ou seja, você pintou a fachada, você vai lá, vai o engenheiro do Monumento na obra, olha e diz, a fachada está pintada, check, cai na conta. Agora eu fiz a parte elétrica, check, cai na conta. Com esse dinheiro você paga a mão de obra, com esse dinheiro você paga a mão de obra, certo? Aí você tinha, desculpa, eu falei 2 anos, 1 ano de carência, desculpa, 1 ano para começar a pagar o financiamento, e esse financiamento de juros zero não volta para o governo federal, vai para o município, para um fundo de patrimônio do município, para que esse recurso seja usado para a manutenção de obras icônicas da cidade de novo. Então o dinheiro, ele volta, fica na cidade e gira dentro da cidade. Por exemplo, a cobertura interna do mercado público aqui, né? Aquela cobertura que foi feita no mercado público, para quem viu, para quem sabe, conhece ali, né? Aquela cobertura foi feita com um recurso do Funpatri, que é o Fundo de Patrimônio, né? Que tem lá todos esses financiamento, todos esses recursos foram para dentro do Funpatri, e o Funpatri tem um conselho, claro, né, que faz as escolhas, as decisões, aonde é que esses recursos vão ser alocados, certo? Eu posso, como cidadão, entender que eu acho que esse prédio aqui, por exemplo, está precisando de uma revitalização, por algum motivo. Eu, como cidadão, posso fazer esse pedido. É claro que eu, como cidadão, sou menos forte do que uma instituição, por exemplo, é óbvio, mas qualquer um, teoricamente, pode fazer um pedido desse. É claro que esse pedido ele tem que ser acompanhado de projeto, de orçamento, enfim, tal, para algum bem na cidade que seja tombado, claro, né, para poder receber esse recurso. Tá? Mas ainda existe esse fundo ou não? Esse Funpatri ainda é vigente, ele existe, o fundo existe recurso, eu não sei dizer quanto existe lá, eu não sei, não participo, não faço parte do conselho,
Eu já tentei fazer parte desse conselho há um tempo atrás, mas teve um trâmite, enfim, eu não participei. Mas enfim, é um conselho existente, né, ainda na cidade, tá? Eles se reúnem, eu não sei qual é a frequência, não sei se estão se reunindo ainda, mas existem reuniões frequentes, pelo que eu sei, deveria existir pelo menos. Todo conselho tem um mínimo de reuniões anuais, então eles deveriam estar se reunindo para fazer essas discussões, tá? Essa é mais ou menos uma regra. Bom, a gente vai falar aqui de patrimônio cultural. Patrimônio cultural a gente sabe que ele é material e imaterial, né? Material, edificações, enfim, né? São bens materiais. E o material é tudo aquilo que está no imaginário, né? Mas que também tem valor cultural para o povo de onde ele é origem, tá? Aqui no Brasil, todos esses bens, sejam materiais ou imateriais, que tenham um valor histórico, que sejam tombados, que sejam catalogados, eles estão sob a tutela do IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tá? Eu vou falar aqui um pouco sobre o patrimônio cultural edificado, tá? Que é a minha área de trabalho, que é a nossa área de trabalho do nosso escritório. Eu vou mostrar para vocês uma série de fotos aqui. A ideia é que eu mostre as fotos, a gente converse, não tem uma regra geral, é uma coisa simples, vocês vão ver. Eu trouxe aqui para vocês projetos que eu acredito, que mudaram de alguma forma ou o lugar ou as pessoas que usam o lugar, tá? Que tiveram alguma interferência, alguma relação, alguma intervenção, que são intervenções que tiveram alguma interferência, seja no micro local, macro, ou mesmo que seja para a cidade toda. Algumas eu acho que acabam mexendo com a cidade toda. E claro, como a Jamile, foi o convite veio da Jamile, eu tentei trazer também essa pegada dos elementos que são aqui no centro histórico, que pode ter algum reflexo turístico, tá? O primeiro projeto que eu quero mostrar para vocês é o restaurante Adega Cave de Solis. Eu não sei se todos conhecem, ele fica aqui, né? É aquela esquina ali. No lado do Pombal. Oi? No lado do Pombal. Do lado do Pombal, exato. Era um prédio que funcionava um escritório, né? Enfim, há muito tempo, um escritório acho que era de uma imobiliária, se não me engano, uma corretora, né? E por um período ele ficou vazio. E aí os proprietários atuais nos procuraram para fazer uma revitalização desse lugar. A proposta era fazer uma proposta de revitalização interna, obviamente, mas também criar uma situação de revitalização da área externa, do entorno. Porque é um entorno que invariavelmente era um lugar que era escuro, mal usado, né? Ali era sujo, que pessoas que viviam por ali não fazendo coisas, digamos, adequadas para o lugar, né? E desqualificavam o ambiente, né? Sem levar em consideração que aqui também fez parte do programa Monumenta, esse alargamento dessa calçada. Não sei se vocês devem lembrar que obviamente nós não andávamos ao redor aqui. Eu não sei se vocês conheciam, se todos conhecem. Eu conheço São Luís do Sul assim, ó, a gente tem um parâmetro antes do projeto Monumenta e depois do projeto Monumenta. Esse trecho aqui, por exemplo, toda. para quem não conhece a cidade, por exemplo, se você viesse andando por aquela rua, você não conseguia dar a volta ao redor disso aqui. Né? Não existia aterro aqui, né? Você não andava nessa área. E isso por um bom tempo se manteve revitalizado. Acho que até pouco tempo atrás, não que eu acho que era um lugar ruim, não é isso. Eu só acho que ele tinha um uso inadequado, né? Eu acho que a questão é essa, sabe? Então, essa é uma foto da área interna da adega. Ela foi toda reformada, restaurada, claro, né? A gente tentou deixar exposto ali dentro coisas que eu acredito que são importantes. Ela tem uma parede de tijolo aparente toda exposta ali, tem uma parede de pedra também toda exposta ali. E essa foto eu acho que demonstra bastante do que eu acho que realmente o que aconteceu ali, né? Esse proprietário ele fez uma parceria com a prefeitura, com uma autorização do IPHAN, para ele usar essa área externa, desde que ele não fechasse essa área externa. Ele pode usar, as pessoas no final de semana podem andar por ali, não há uma restrição de deslocamento ali, né? Mas ele pode usar essa área, pode botar mesas ali fora. E é claro que quando ele colocou mesas ali fora, a gente projetou uma iluminação também para essa área externa. Isso criou uma nova relação de quem usa aquele lugar agora, sabe? É muito comum, por exemplo, eu de vez em quando frequento ali, final de semana, enfim, mesmo até dia de semana, é muito comum as pessoas passarem de bicicleta, fotografa, senta nos banquinhos, consome do lugar, ou não é um problema também. Então, esse tipo de relação, sabe, tu revitalizar um lugar para ele ganhar um uso, né? Eu acho isso extremamente importante. Tem um outro lugar que a gente teve muito prazer de fazer o projeto, que é o Posto Mussi, que é esse posto que fica aqui do lado, aqui atrás, né? Que esse aqui é um dos postos centenários de Santa Catarina, né? Ele é um dos postos de combustível
mais antigo de Santa Catarina. Em funcionamento ele é o mais antigo. Isso, e ele em funcionamento, e ele era o que abastecia toda essa região, né? Os barcos, é claro que isso aqui também tudo é um aterro, né? Uma parte disso aqui, Sim. é a água, a baía lá encostava praticamente onde é o Múcio hoje, né? Não tanto, mas praticamente. Sim. E as embarcações paravam aqui para poder abastecer, né? Isso, lógico, muito tempo atrás. O Posto Múcio, quando a gente pegou, só para vocês terem uma ideia, essa foto da esquerda é a parte superior, é a parte de cima do posto, é o andar superior, Onde era o escritório, né? Onde era só um depósito, escritório, praticamente inutilizado, sim. na verdade, né? E mesmo a parte térrea ali, ela tinha algumas intervenções que aconteceram ao longo do tempo que deixavam o lugar menos interessante, né? Fiação exposta, né? Alguma situação, alguma intervenção, alguma intervenção assim, de alguma coisa enjambrada, sabe? Coisas que não são adequadas que acabavam acontecendo ali, por obras que aconteceram ao longo do tempo, né? Aqui a gente tem uma foto do café que tem lá em cima, então é praticamente o mesmo ângulo, né? A gente está olhando isso antes e isso agora. Houve uma revitalização de toda a cobertura, essa cobertura não era exposta, né? A gente deixou essa cobertura exposta, esse madeiramento é todo original, da cobertura lá de cima, estava em boas condições, não em excelente, mas em boas condições. Algumas peças a gente teve que trocar, mas não todas, foram poucas peças trocadas da cobertura, e toda a parte de fora foi revitalizada com um novo projeto de pintura, né? Para deixar uma coisa um pouco mais leve, assim, eu acho que ele combina mais com o entorno. Depois disso, é da Rede Delta, né, dessa empresa. Sim. Essa Rede Delta, por coincidência, é o 100º posto da rede. Eles são uma rede bem grande, eu nem sabia que era uma rede tão grande. É o 100º posto deles, então para eles também é especial esse lugar. Eles agora recentemente fizeram uma nova proposta de pintura, ali que a gente também desenvolveu em cima de uma cartela de cores da empresa. Já é uma intervenção em cima da intervenção, né? Que a gente também desenvolveu, também levou um tempo para a gente chegar lá, porque todos esses projetos precisam de aprovação, né? Então a gente também teve idas e vindas para aprovar essa nova cartela de cores e os novos usos, né? Ali dentro. Márcio, tem essa pergunta pode ser para ti que comentou. Quando essa área, os barcos atracavam próximo ali para abastecimento, que período era isso mais ou menos? Ou mais ou menos quanto tempo que foi aterrado ali? Então, como é que é? Eu disse que eu não era nascida. Não é da minha também. Mas assim, quando a gente fez as pesquisas para a maquete do Museu do Mar, a gente fazia pesquisa, logicamente, tentando achar a maioria das fotos, o máximo possível, da década de 40, ou muito perto. A gente fala que a maquete ela é próxima à década de 40, Sim. Porque como ela foi feita, muitas das coisas foram feitas em cima de relato fotográfico ou relato de pessoas da época, filhos de moradores da época. Tem situações que são um pouco antes e um pouco depois, não teve jeito, né? A gente mais ou menos mapeou nos 40. Mas é claro que dentro disso a gente tinha muita foto que era anterior a isso. Eu tenho fotos dessa área muito perto de 1920, que já tinha um aterro interessante, já era grande o aterro, tá? Eu acredito que isso deve ser do século XIX, alguma coisa assim, tá? É assim, até o final do século XIX, eu não acredito que seja do século XX. Existem documentações sobre o aterro, assim, a forma que ele foi feito, porque assim, quem fez o aterro foi, né, a administração pública, não se perdeu, né? Eu não tenho essa informação, assim, eu tenho muita foto, a gente conversou com muita gente. Ele não era do tamanho que é, claro que não, né? Ele foi sendo acrescido. Aos poucos, né? Isso, por exemplo, onde hoje é quer ver, tinha uma rua, onde hoje é a casa do capitão dos portos. Sim, caso, né? Tem a capitania e o trecho do lado, ali aquela garagem. Ali era uma rua, por exemplo. Sim, ali era uma rua, isso lá na década de 30, 40. Isso. Né? Sabe? Quando foi inaugurado a capitania, acho que a casa não. O capitão acho que morava na parte superior, porque eu vi a foto lá que o Getúlio Vargas veio, que pegou fogo no poço, aquela história lá toda, tá? E era desse jeito, era uma rua, como é ali do lado do Júnior ali, sabe? Exatamente isso. A quadra do Parque do Júnior, por exemplo, era uma quadra. E depois tinha uma quadra da capitania. Sim. Né?
Então isso também foi aos Até eu poucos fazer mudando, a né? confusão de A jeito- capitania tomou conta daquela parte, foi conectou aterrando, né? Eles foram aterrando. Isso. Sim. O Cruzeiro também, né? O clube, onde Sim. hoje é o Cruzeiro, também teve que prolongar para poder facilitar a entrada de embarcações, mesmo o próprio prédio do Cruzeiro. Tá? Esse aqui é o projeto Teamar. Eu não sei se todos conhecem o projeto Teamar, eu gosto bastante deles, a Michelle, o Marcon, o pessoal todo ali que cuida do projeto Teamar como um todo. Eu acho que esse, de novo, é uma situação muito semelhante ao que eu falei da apropriação do lugar e o que muda, né? Porque o projeto Teamar, eles trabalhavam no prédio do lado, a esse azul, da esquerda, no caso, aqui, né? Ali. E a ideia é eles se locarem aqui onde é esse prédio azul, onde está até hoje, né? Então eles nos convidaram para fazer o projeto de interiores ali, o projeto da fachada. Esse já é foto do projeto, claro, o projeto executado. A fachada toda restaurada, recuperada, e a parte interna também toda feita de acordo com o projeto de interiores, que teve muito levantamento, muita conversa com eles, conversa com as tecelãs, né? E eu acho que esse é o tipo de projeto que, de novo, vem para valorizar, sabe? Eles não tinham um lugar interessante de venda, então, por mais que você produzisse muito material, e eles tinham uma produção relativamente boa, tu começa a produzir uma quantidade de material, mas não tem um lugar adequado para vender. As pessoas não se sentiam à vontade de entrar na loja, porque a loja era escura, era fechada, né? Tinha degrau, né? Era uma loja que não era acessível, né? Essa, pelo menos, a gente criou uma situação de rampa aqui no primeiro degrau, né? Eles acabaram usando por um tempo, também pararam de usar, mas a ideia era que criasse um lugar menos complicado de acessar também, né? E a valorização da mercadoria, porque nesse caso deles a gente precisava de um lugar que valorizasse a mercadoria, que é o produto final do trabalho deles, né? Eles, infelizmente, como essa pandemia veio e muita coisa mudou, quando a loja estava super bem, tudo certo e as coisas acontecendo, a pandemia veio e deu uma baixada legal em vários sentidos, e para eles eu acho que eles sofreram um pouco com isso também, sabe? Eles devem ter perdido bastante das vendas deles, apesar de que eles estão ali, eles vendem, o horário está lá, está tudo certo, sabe? É uma batalha diária, com certeza, imagino que seja, mas eles estão ali, né? E o prédio está qualificado e o lugar de trabalho deles é melhor. E a minha dúvida é em relação à cor, porque eu trabalhei no Babiton Gativo em cima, né? E era azul. E essa alteração de cor? Aonde, desculpa, você trabalhou? No Babiton Gativo, eu trabalho no Babiton sim, Gativo, que era em cima, né, o projeto. E essa alteração de cor, né, tem que ter aprovação do IFAM, ou... Porque é desconhecimento mesmo, mas eu sempre achei que não, as cores são originais lá, né? Mas eu estou vendo que tem uma grande alteração. Isso é possível? É possível. Eu sempre digo assim, ó, todo cliente que chega no escritório fala assim, puxa, mas assim, ó, o não a gente sempre já tem, né? Então assim, pedir não machuca ninguém, eu acho que não é um problema. É claro que a gente tem que ter uma coerência na solicitação, no projeto. Eu acho que sempre tem que ter uma coerência. Não adianta a gente querer achar que vai colorir tudo, vai transformar o centro histórico de São Francisco em Pelourinho, sabe? Não estou criticando Pelourinho, é uma outra pegada, é outra cultura. Não é cultural nosso ter um Pelourinho aqui, não acho que não faz sentido, tá? Eu acho que lá talvez faça sentido, né? Mas não é a nossa realidade, eu acho que não combina com a nossa cultura, sabe? Mas de qualquer forma, respondendo melhor a tua pergunta, assim, qualquer projeto ele precisa de aprovação aqui no centro histórico, qualquer um, né? Eu quero mudar lá dentro o meu banheiro. Tem gente que muda e não faz projeto, não pede, tá tudo certo. O ideal é que peça. Quando as alterações são menores, mais simples, tá? O IFAM ele faz uma análise muito mais simples, muito mais rápida. É mais uma questão de registro, porque eles são o órgão que faz toda a regulamentação e eles têm muito registro e tudo, certo? Então eu acho que faz todo sentido, por exemplo, eles terem um registro do histórico daquela edificação. Ela foi de um jeito, agora ela tem mais um quarto, agora ela tem uma cozinha, agora ela tem um lavabo, agora ela tem isso. Isso conta a história do lugar. Isso se assemelha ao levantamento que você fazia para a maquete, ao invés agora de você lidar com o público, você lida com um órgão que já está centralizando todas essas informações. Exatamente. Na época a gente ia muito ao IFAM, que o IFAM nos ajudava bastante, tinha muita planta, só que não tinha tanta informação, né? Eu estou falando na época que já fazem, de novo, quase 20 anos, né? Entende? Então é claro que agora o IFAM tem muito mais informação, óbvio. Então assim,
Todo projeto ele necessita de aprovação. Eu acho interessante isso. Todos os nossos projetos no centro histórico, a gente bate muito nessa tecla com os clientes, sabe? Mas eu não quero. Não é não querer, é ter, né? Você tem que fazer, porque isso é legal, sabe? Isso é legalmente viável e necessário, sabe? Assim, porque senão a gente perde alguma coisa na história, sabe? Eu vou perder eu vou ter um hiato aí de décadas, talvez, de anos, né? Isso não é legal para nada, sobretudo para um imóvel de interesse arquitetônico e histórico. Então, assim, o que a gente faz nesses casos, todos os casos, no caso de pintura, né? Normalmente a gente faz 3, 2, 4 propostas, sabe? De fachada. A gente faz uns estudos, eu vou mostrar, eu acho que eu tenho... esse aqui não tem, tudo bem. Eu achava que tinha um estudo, eu botei outro slide, não botei o estudo, mas a gente faz estudos de cor de fachada. A gente pega o projeto técnico, põe 1, 2, 3, 4 tipos de cor. Foi o caso que a gente fez para o Posto Mussi. No Posto Mussi a gente tinha 3, 4 variações de cores, dentro de uma cartela que o proprietário tinha interesse de ser, né? Eu queria que tivesse aqui as cores da marca. A gente falou, olha, as cores mais fortes da marca, muito pouco provável que vão ser aprovadas, tá? A gente vai pegar dentro da tua cartela de cores, pegar um pigmento, trazer uma daqui, uma dali, fazer os testes mais ou menos numa cartela que a gente acha que é viável, tá? Porque a gente também tem experiência e sabe o que mais ou menos é aprovável, né? Assim, é uma coisa que a gente mais ou menos sabe. Então é assim que funciona. A gente faz os testes e o IFAM faz uma análise. Pode ser que ele analise e diga, nenhuma dessas pode ou não é coerente, enfim, por algum motivo não possa ser feita, ou ele pode até dizer, olha, as janelas dessa aqui estavam legais, mas de repente então pinta janelas dessa cor, proposta 1, e as paredes com a cor da proposta 2, e a gente faz o mix e vê se fica interessante para o cliente, porque na verdade o interessado final é o proprietário, obviamente, né? A gente respeita a opinião do IFAM e tem que respeitar, é o órgão que controla, mas eu trabalho para o proprietário, né? Não trabalho para o IFAM, né? Mas tenho muito respeito, sabe, ao trabalho deles, assim. Eu já trabalhei lá dentro, eu sei como é, e eu gosto de manter as coisas muito claras, assim, e respeitar o que tem que ser feito. É mais ou menos isso, a gente faz as propostas e mais ou menos, como já sabe mais ou menos o que pode e o que não pode, acaba aprovando. Alguma daquelas propostas a gente sempre acaba aprovando. Então, se essa casa foi amarela, um dia ela pode ser vermelha. Exatamente, pode. Até porque assim, ó, desculpa, como é que é o nome? Letícia. Como? Letícia. Letícia, desculpa. Letícia, assim, ó, quando a gente fez a pesquisa da maquete, tá? É claro que na década de 40 a paleta de cores era mínima. Mais restrita. Porque não tinha muito pigmento, né? Os pigmentos não eram não tinha tanta química quanto tem hoje, né? Hoje você faz absolutamente qualquer cor, né? Se tu pegar o teu cabelo, tirar um fio e dizer, eu tenho um tom aqui e um aqui, eu quero no meio, tu leva na loja, o cara faz aquilo exato, qualquer coisa, o tom da mesa, qualquer cor, certo? Na época é óbvio que a quantidade de pigmentos que existiam eram mínimos, então nós tínhamos uma paleta muito neutra. Se você olhar a maquete lá do centro histórico, eu tenho umas fotos aqui depois para mostrar para vocês, ela tem uma paleta quase, não vou dizer monocromática não, como claro que não, mas muito linear, sabe? Pigmentos mais terrosos, né? Cores mais cremes, cores mais claras, basicamente claras. Mesmo os azuis eram muito limitados e sobretudo no detalhe, e não na fachada, porque era difícil tu pigmentar tanta tinta também. Tu até conseguia pigmentar um pouco mais, mas em quantidades menores, né? Então tu conseguia de repente pintar trechos menores da casa com cores mais fortes, mas não a casa inteira, era mais difícil. Mas tem alguma base da escolha dessas cores, assim, no motivo? É só pela harmonização das ruas, pela paleta? Então, como é que é teu nome? Lucas, assim, ó, eu acho que toda análise, ela é, como é que eu vou me expressar? Eu não me equivocar aqui, mas eu acho que ele é um pouco subjetivo, sempre vai ser um pouco subjetivo, porque assim, ó, eu vou dar um exemplo eu vou só falar uma coisa agora fora do contexto, só para tu justificar o que eu quero te dizer. Na década de 30, 40, no Rio de Janeiro, tinha um órgão da prefeitura que era um órgão de análise estética, entendeu? Então os projetos de arquitetura no Rio de Janeiro entravam para aprovação, ele tinha uma análise técnica, quando chegava, analisava lá o que era zoneamento, que podia, pavimento e tal, ok? Mas antes de ser aprovado, ele passava por um crivo de uma equipe técnica de estética, entendeu? Eram artistas plásticos, arquitetos, que olhavam aquilo e diziam, nessa rua isso vai ficar bom? Vai, tá ok.
Não, isso aqui não vai ficar legal aqui, ó. Isso aqui está totalmente destoando aqui, não aprovava, voltava, entende? Tem um caso de uma construção muito peculiar em São Paulo, que é de um arquiteto que não é brasileiro, o Gregory Warshawski, né? Esse é o nome dele, que é a primeira casa modernista de São Paulo. Eu só estou dando exemplo para ficar claro para vocês. Não existia casa sem telhado, certo? Não é uma realidade, né, brasileira, casa sem telhado. Sem telhado aparente, eu quero dizer, né? Tu não veja o telhado, né? Hoje é muito comum, né? A gente vê em vários lugares. Mas não existia essa realidade, né? E esse cara era um cara que morava, ele era de fora do Brasil, e estava no Brasil, e começou a trazer um pouco da arquitetura modernista europeia para o Brasil, tá? E aí muitas das casas europeias, muitas não, mas algumas começaram a aparecer a falta do telhado, né? Ou o telhado quase inexistente. Nós temos um exemplar de casa modernista aqui no Centro Histórico, que é aqui em cima, essa casa aqui onde funciona uma clínica, nessa rua de cima aqui, né? Bem característica, pilotis, janelas fita, planta livre, telhado quase plano, tá? Essas são algumas características de uma casa modernista. Essa casa do Warshawski, ela foi entrada na prefeitura, a primeira análise não aprova, não tem telhado. Aí ele voltou para o escritório, ele botou um telhado, mandou para a prefeitura, aprovou, agora está aprovado. Quando ele começou a construir, e os proprietários eram muito ricos, tá? Só que quando eles começaram a construir, ninguém sabe muito bem quem é quem lá, né? Ninguém sabia muito bem quem era quem. Eles começaram a construir, e quando finalizaram a casa, eles não construíram o telhado. E aí os fiscais da prefeitura foram na casa, esse é um fato muito característico daquela época. Foram na casa, visitaram, peraí, mas tem uma coisa, a casa do projeto tinha telhado, aqui não tem. Não, mas eles não tiveram recursos para terminar a obra, entendeu? Aí os caras, ok, e aprovaram o projeto. E foi o primeiro projeto modernista aprovado em São Paulo. Essa casa hoje é uma casa que tu pode visitar. Essa história está lá, colada lá, entendeu? Assim, para tu ver, assim, como é subjetivo, de certa forma, tudo um pouco subjetivo, né? O IPHAN, ele analisa todos os projetos em cima das cartas patrimoniais, certo? São diversas cartas, diversas. Se tu entrar no site do IPHAN, sei lá, eu acho que deve ter mais de 30 cartas patrimoniais, desde a Carta de Atenas, que é a primeiríssima, né? Até agora as cartas o Tratado de Paris, tem uma Carta de Paris, Carta de Brasília, 2010, tem vários, né? E cada carta dessa faz uma citação específica a algum tipo de situação, certo? Né? Então, é claro que o analista tem a subjetividade do analista, não tem jeito, né? Pode acontecer de um projeto meu entrar para aprovação, para análise, não ser aprovado, por exemplo, ou ser aprovado, tudo bem, as duas situações podem acontecer, e se eu esperasse, por exemplo, meio ano e entregasse o mesmo projeto com outro analista, ele poderia ser uma coisa ou outra de novo, entende? Porque tem um pouco da subjetividade, infelizmente, e tem. O que eu acho que tem que ter é uma coerência linear, assim, sabe? Acho que tem que ter coerência. Como eu disse, não dá para tu visitar outro lugar e achar que, cara, mas por que lá em São Chico não é assim? Não é assim porque não é Paris aqui é São Francisco do Sul, entende? Nós temos uma questão social, cultural, local. Legal, né? A gente pode ter exemplos de fora e tentar trazer alguma coisa de relevância, de interesse, para modernizar alguma coisa, alguma ideia diferente, totalmente viável, eu sou a favor pra caramba. Mas eu acho que tudo depende de uma análise local, sabe? Tudo tem que fazer sentido aqui, né? Tem que inserir isso aqui e entender se isso faz sentido aqui. Tanto que as análises que vêm para a gente do IPHAN, por exemplo, uma proposta de cor aprovada ou reprovada, eles justificam muito que isso tem que ser conversado com o entorno, porque São Chico foi tombada como um conjunto. Sim. Então, quando eles fazem análise de algum edifício, de alguma intervenção que a gente está propondo, e ela, como comentei, é aprovada ou rejeitada, eles especificam, eles falam, porque não conversa com o entorno, ou baseando-se em como é o entorno, eles dão o parecer deles em relação ao que a gente está fazendo. Mas uma coisa, Márcio, o escritório de vocês é referência hoje na cidade, para as pessoas procuram vocês por restauro, assim? Olha, fico tímido em responder a tua pergunta. Eu sou daqui, então pergunta. Faz pouco tempo que estou aqui, então. Não, tu está pouco tempo aqui? Essa experiência faz 4 anos. Assim, eu não vou dizer que não, mas eu não vou dizer que sim, mas eu não vou dizer que não. Eu acho assim, eu estou tentando ser humilde nisso, na verdade. Assim, eu sempre parti do princípio lá no escritório de que a gente tem que respeitar muito o que a gente está fazendo,
seja o que for, tá? Se um cara pede pra gente fazer uma casa nova lá na praia, na Enseada, a gente vai lá e faz a casa nova na praia dele e leva em consideração o que tem ao redor. Sempre. Sim. Eu sempre falo o seguinte, assim, ó, uma casa nova, uma obra, um mercado, uma escola, ela deixa a cidade mais bonita. Isso é um fato, entendeu? E assim, a nossa função, a função do arquiteto, eu acho, do urbanista, é invariavelmente melhorar o lugar, sabe? É claro que isso não é uma regra geral, é óbvio, nem todo mundo põe isso em prática, nem eu consigo colocar isso, provavelmente não consigo colocar isso em prática sempre, até porque, de novo, entra a subjetividade, né? O que pode ser bonito para mim pode não ser para ti, tá tudo certo, né? Então, assim, eu acho que invariavelmente a gente trabalha, o nosso escritório, falando da gente, né? Trabalha para deixar o lugar melhor, sempre, sabe? E eu acho que o feedback que a gente tem hoje, de fazer bastante projeto, hoje a gente deve ter quantos projetos em andamento? Não sei, a gente deve ter, assim, ó, hoje em andamento, uns 20 projetos em andamento, sabe? E a gente tem aí, eu estava fora um tempo atrás, agora até uma semana atrás eu estava fora, a gente ficou 20 dias fora, 25, quase um mês fora. E a gente tem mais uns 10 para fechar nessas próximas 2 semanas, e que praticamente vai fechar o resto do ano, não vai dar para fazer mais. Então, assim, ó, eu posso dizer que a gente é referência. Eu diria que se eu achar que eu sou referência, eu me considero referência em dar atenção para o cliente. Isso eu posso te garantir que eu faço, sabe? Isso a gente faz mesmo, entendeu? Porque assim, eu dou atenção para o cliente. Eu quero que ele se sinta bem quando ele receber a proposta final do nosso projeto. Quero que ele se sinta bem já no começo, na primeira conversa. Mas o mais importante é lá no final ele olhar e dizer, é isso aí, cara, por isso que eu te contratei, era esse resultado que eu queria ter. E quando a gente fala em restauro, como eu disse no começo da reunião, o não a gente já tem, entendeu? Então assim, o não a gente já tem, tá tudo certo, entendeu? Tem coisas que são totalmente inviáveis, né? O cara vai dizer assim, eu quero demolir isso aqui e botar uma bola de vidro aqui, não vai dar, né? Não tem como fazer. Mas tem coisas que eu acho que são viáveis. Eu tenho umas fotos depois aqui de intervenções dessa viagem que eu fiz e de outras coisas que eu conheço também. Eu acho que tudo é passível de aprovação, desde que ela faça sentido para o lugar onde ela está, né? Então, assim, eu acho que a gente pode ser que a gente seja referência, realmente. Tem outros escritórios de arquitetura, por exemplo, da cidade, que não fazem projetos aqui no centro histórico, passam para a gente. Eu tenho, teoricamente, concorrentes, eu não gosto de falar concorrente, porque eu acho que está todo mundo no mesmo barco, né? Tá tudo certo. Mas tem escritórios aqui da cidade que não gostam de fazer. Porque demora, porque tem um IFAM e não sei o que e tal. Eu não tenho essa relação, eu não acho isso, sabe? Eu acho que todo projeto tem um processo. O começo, o meio, o fim. Tem uns que são mais difíceis, claro, óbvio, né? Tem uns que são mais limitadores. É óbvio que tu pega uma casa no centro histórico e quer transformar ela num restaurante, talvez tenha um pouco mais de dificuldade, né? Eu tenho uma casa que é toda compartimentada e eu queria abrir toda, fazer uma casa tipo loft, uma coisa toda aberta. A gente já fez isso aqui. Talvez seja mais difícil do que tu pegar um terreno em branco, um papel em branco e dizer, eu quero a minha casa nesse lote. Abre um horizonte enorme, não é que é mais fácil, mas é outra perspectiva, né? Não tem mais fácil, mais difícil, né? É só outra perspectiva. Eu quero fazer agora uma outra pergunta, assim, bem de leigo, mas todo edifício que vai ser construído aqui no centro histórico precisa de uma aprovação do IFAM, porque assim, eu acho aquele Almária ali, sabe, o edifício Almária, um pouco diferente, assim, não sei se tem uma aprovação. Todos têm, sem exceção, entendeu? Todos têm e todos têm um motivo de aprovação. Como eu te falei, como a análise também é um pouco subjetiva, talvez esse edifício, se fosse apresentado hoje, talvez ele não seria aprovado, né? Ele foi apresentado num momento e foi aprovado. Eu, particularmente, eu não tenho nada contra aquele edifício. Não é nosso escritório, quem dera se fosse, não é do nosso escritório aquele projeto. É de um escritório bem legal de Joinville, eu gosto deles, eles têm vários projetos bem legais. Eu acho que ele é uma intervenção totalmente diferente. Eu trouxe uma foto desse projeto aqui que mostra bem o que eu acho desse projeto. Daqui a pouco a gente vai falar dele também, tá? Márcio, só antes de tu passar para outras edificações, você falou do site do IFAM. No site do IFAM a gente consegue fazer pesquisas sobre os patrimônios edificados aqui de São Francisco, tem material ali para... Tem, eu diria o seguinte, assim, no site do IFAM, ele está eu acessei ele faz uns 20 dias atrás, quando a Jamile pediu para eu falar, isso eu pensei, vou dar uma olhada no site, eu gosto sempre, enfim, pesquisar. Pesquisei hoje de novo, ele está em construção, ele está em transição.
ele tinha um formato, ele está em transição para o .gov.br. Vai melhorar muito. E aí tá difícil ali de ver algumas coisas. Mas antes tinha, tá? Ele tinha até, inclusive, como é que chama? Uma lista, né? Dos imóveis de interesse histórico aqui. Não todos, tá? Alguns dos principais, vamos dizer, tá? Mas se tu quiseres informações mais, assim, mais fortes, mais informação, na verdade, tu pode consultar o IFAM. O IFAM ele é aberto ao público, né? Tu pode visitar e fazer essa mesma pergunta ali. Como é que eu tenho acesso? Eles têm, né? Todo um encadernamento ali, né? Que tem todas as quadras, todas as casas. Ele cita, inclusive é bem interessante porque ele cita, por exemplo, aqui no Centro Histórico, como a Vitória comentou, nós temos o tombamento de perímetro, né? Tudo que está dentro do perímetro, teoricamente Poligonal, não. né? Tudo que está dentro do perímetro está tombado. É claro que tem coisas que têm valor histórico e arquitetônico e outras que não, né? Então tu tem níveis de proteção, tem P1, P2, P3, P4, P5. P1, proteção total, Museu do Mar, Igreja Matriz, Mercado Público, esses prédios mais icônicos. P2, proteção bastante restritiva, mas não totalmente restritiva. Tu vai ter que manter, se tu quiser fazer um projeto, fachada, cobertura, provavelmente algum elemento interno que tenha valor, uma parede de taipa, tu vai lá e vai demolir? Não, talvez tu tenha que manter aquela parede de taipa. P3, cada vez vai diminuindo mais, né? Sim. P3, eu posso tirar tudo de dentro, mantenho fachada e cobertura, o resto está tudo tranquilo. P4, aí a proteção é quase nenhuma, assim, é muito pouca, porque tem muito pouco valor, e P5 é passivo, inclusive, de demolição, que é uma casa, por exemplo, ou muito nova, ou uma casa histórica, demolida e em algum momento, mesmo que seja muito tempo atrás, foi construída uma coisa desconexa, que não faz sentido, que não tem valor arquitetônico, tá? Esse aqui é o restaurante Porto Mediterrâneo. Esse aqui, na verdade, eu devia ter colocado no começo, porque esse foi o nosso primeiro projeto aqui no Centro Histórico de restauro e de intervenção. Assim, mais importante, tem alguns outros menores, mas esse eu acho que foi assim o que mais representativo talvez da época, sabe? Eu francamente não sei o que funciona hoje ali. Eu acho que é um restaurante ainda, mas está fechado. Não. Antes da pandemia eles fecharam. Sabe? Né? Tá fechado, né? Eu faz tempo que eu passo ali e vejo, sempre está fechado, né? Tá. Enfim, mas era uma adega super legal no começo, super movimentado, né? Acho que os donos também tinham uma pegada diferente. O jardim lá, né? aquela parte interna, era isso, aquele jardim maravilhoso. Aquele poço era tudo dentro. Muito legal, o lugar todo, eu acho assim. E esse era o tipo de projeto que a casa estava detonada, assim, ali dentro estava muito, muito feio. Eu tenho um HD que queimou do meu escritório de muito tempo atrás, por isso que eu tenho pouca coisa nessa casa. Lá eu tinha as fotos de obra, eu não tenho mais, eu perdi essas fotos. E assim, a gente descobriu lá, eu queria ter essa foto ainda, um cupinzeiro, assim, ó, nossa, eu não sei precisar o tamanho dele, assim, mas era o tamanho dessa janela. Assim. Imagina isso um volume, né? Sim. Assim, encostado no canto do teto, assim, sabe? Era uma coisa imensa, dava medo, assim, tinha medo de olhar para aquilo. Era um super cupinzeiro, acho que as cidades, as casas do redor, todo mundo, a galera se reunia lá, passava de lá. Imenso, assim, era imenso. Assim. E é claro que é óbvio que muito do madeiramento, praticamente todo o madeiramento da cobertura estava totalmente condenado. E, inclusive, esses barrotes aqui, ó. Inclusive esses assim, né? Essas travessas aqui, ó. Eu lembro. Essas travessas aqui, tá vendo? Todas essas. Isso aqui tudo madeira nova. Tudo, inclusive esses travessas. E isso aqui tem e ali em cima tem um sótão, né? Que foi aproveitado como um quarto. Ali porque a ideia era ter um quarto para os proprietários ficarem ali de vez em quando, eles não eram daqui, moravam aqui um tempo, ficavam fora um tempo. Então, em cima disso é um quarto com acesso lá por trás, lá por aquele jardim. Tinha um acesso lá, né? Esse ambiente como um todo, eu acho que ele foi muito legal por um momento da cidade, assim, porque não tinha lugar que vendia vinho, por exemplo, aqui, né? Vocês devem lembrar que só vendia vinho no Barão, né? No mercado Barão, talvez, né? Ou em Joinville, né? E não tinha nenhum outro lugar que vendia vinho. Então, esses caras vieram, assim, criaram uma situação diferente aqui na cidade. Eu lembro que na época, assim, foi muito bem falado e tal. O próprio restaurante, né? O restaurante tem uma pegada diferente. Quando chegou funcionava. Então, assim, no começo, a pessoa que trabalhava nesse restaurante aqui, ele era cozinheiro de um restaurante que eles também tinham lá no Berro d'Água. Desculpa, o nome do restaurante é Berro d'Água, que fica lá em Mariscal. Acho que é Mariscal, se não me engano, que fica o restaurante deles. Lá perto de Bombinhas, naquela região.
o restaurante de lá é premiado, 4 rodas, não sei o que e tal. E essa pessoa veio dar treinamento para os cozinheiros aqui no começo. Então, assim, era bem legal mesmo. Tinha uma pegada diferente, sabe? Era bem bom, né? E isso foi, eu acho que marcou um pouco, assim, uma diferença entre foi, né? o antes e depois. Isso aqui era foi ponte, incrível, né? O que foi feito, porque eu lembro como é que era. Incrível. E eles começaram a fazer aquelas confrarias, né? Então tinha vários, só de marido, só de mulher, marido e mulher, não sei o quê, jovens, cara, era muito louco, assim, era uma movimentação muito diferente, achei muito legal. Esse foi um projeto também que a gente fez, já faz bastante tempo também, de recuperação e revitalização da estação ferroviária de São Francisco do Sul. Ele aqui está falhando, né? Acho que está muito estourado a iluminação, mas ok. Mas dá pra Aqui é um projeto técnico, na verdade, aqui é a parte técnica do projeto e aqui é a foto de como ficou, né? Esse lugar também estava bem degradado, ele não é acessível, infelizmente. É da Rumo, agora da LL, não sei mais quem que é. Da Telogos, né? Telogos, né? É uma pena que já era na época, né? Eles dividiam meio a meio o prédio, privado, né? É difícil de acessar, ele está dentro de uma área quase alfandegada, vamos dizer assim, que é a área portuária ali, então não dá para acessar mesmo, né? E, infelizmente tu não consegue agora praticamente nem ver da rua, porque os muros são muito altos, né? Tem uma grade. Isso, inclusive, na época do projeto, o IFAM solicitou que não fosse tudo muro, uma parte do muro foi quebrada e transformada em grade, para você minimamente ter acesso visual, sabe? Só que daí se criou essas grades, foi feita uma cerca viva, essa cerca ficou meio grande demais, hoje foi muito pouco, enfim. Mas foi um projeto super legal também, sabe? Que eu acho que valorizou bastante. E de novo, né? É uma das estações ferroviárias mais antigas de Santa Catarina também. Eu usei ainda, fui passageiro, foi o início desembarquei. Como? Eu usei, eu embarcava, eu desembarcava. Aqui? É porque ela foi... Calma, tinha a liturina, porque assim, eu não cheguei a pegar Maria Fumaça, calma, a automotriz, né? Eu cheguei. Aí, sabe o que a gente fazia? Eu moro na Marcílio Dias. Para não andar até a estação ferroviária, a gente ligava e eles vinham devagarzinho e pegavam a nossa galera ali na frente de casa. Olha, bacana. Que legal. Sim, a gente ia muito para Joinville e ficava ali perto das Americanas, que hoje é o Big ali. Eu cheguei a pegar a automotriz, né, gente? O trem ainda era só passeios assim, vinha de vez em quando uma Maria Fumaça, faz uns 4 anos, não. No ano 2019 veio uma Maria Fumaça. No Natal. Promocional, sabe? Ela vem rebocada, depois ela vem toda iluminada ali. Mas ela vai até ali. É uma pena, assim, ó. É uma pena, né? Tem, é uma pena. Eu cheguei a utilizar ali. Por muito tempo foi usado, né? Ela usada como transporte de passageiros. Por muito tempo, né? Era tão bacana ali. Ô Márcio, deixa eu te perguntar uma coisa. A estação ferroviária não está dentro do perímetro do tombamento, mas ela está à proximidade, né? Então, quando você apresenta esse projeto para o IFAM, a recomendação do IFAM é uma exigência ou é apenas uma recomendação? Então assim, ó, existe o perímetro do tombamento e existe o entorno imediato, né? Tudo que está no entorno imediato tem valor histórico para o IFAM, entendeu? Então assim, ó, por exemplo, o perímetro do centro histórico, para falar do lado de cá, tá? Esses dias alguém falou para mim, mas se eu quiser botar um negócio aqui na Bahia, vai ter que ter aprovação, além da Marinha, do IFAM, porque o perímetro não é a orla, ela avança para dentro da Bahia, entende? O perímetro. E o perímetro de finalização lá, por exemplo, para te dar um exemplo bem fácil, é a rua 7 de setembro, né? É no eixo da 7 de setembro, tá? O eixo do perímetro, ele passa no meio da rua, sobe, cruza lá, sobe o morro que tem lá depois do Adventista, volta lá pelo eixo do morro que dá para Marcílio Dias, desce lá na Pedreira, na ponte da Pedreira, volta, pega a Petúnia e aí vem para cá, certo? Tá? Como ele pega lá na Petúnia, tudo que está depois do rio é em torno imediato, vai ter que ter análise do IFAM. Tudo que está do outro lado da rua da 7 de setembro, por exemplo, é em torno imediato, tem análise do IFAM. Como museu histórico, né? Como museu histórico. Ele tá no imediato, né? Ele não está na Inclusive foi feito na época, para poder entrar no programa Monumenta, que o Museu Histórico ele entrou, era um dos projetos do programa Monumenta, eles fizeram inclusive um adendo à lei para mudar um pedaço do trajeto, do perímetro, para que justificar a obra do Museu Histórico, sabe? Então assim, o entorno imediato também tem interesse histórico, entendeu? Arquitetônico. E também vai ter uma análise. Mas é subjetivo, vai ter uma análise tão forte quanto a outra? Com certeza, é a mesma análise, porque é entorno imediato.
Esse aqui é um projeto que também eu tenho um carinho bem eu sei grande, que sabe? é isso aí. Que é o Casarão das Palmeiras, ali, o Casarão do Rino, Rino, né? Ele recentemente, eu não estava aqui, eu estava em viagem, ele foi inaugurado, né? Agora, não sei se algum de vocês Não. pôde ir lá ver. Eu Não estava, fui, né? pode ir. Tu fosse? Foi maravilhoso. Eu sei que foi muitos lenços, muita choradeira, assim, eu achei que foi super legal. Eu me vi os senti da vídeos. família, ele quando começou o discurso, abriu a porta e disse, eu estou me sentindo. Muito eu legal. sou Ju também, sou alemã, então já Assim, ó, um projeto super legal também que a gente fez. A gente participou em 2 etapas desse projeto. Em 2014 a gente fez um projeto para a Janine Rinoff, né, que é a proprietária, de restauro da cobertura e da parte elétrica, né? Então esse foi um projeto lá de 2014. Então a gente fez esse projeto, fez um levantamento e tal, e descobriu diversas situações lá para justificar um projeto que ela tinha de investimento de recursos. E eu vou falar um pouquinho desse tipo de investimento lá no final da palestra, tá? Porque eu sei que teve algumas dúvidas ontem, como é que a pessoa pode fazer um investimento no imóvel privado, eu falei um pouquinho antes, mas vou deixar para o final. Ela teve um recurso de um prêmio, né, da Fundação Catarinense de Cultura, e lá em 2014 a gente recuperou cobertura, 2014 ou 19? 19, né? 19, gente. Não estava no escritório em 2019, não sei como. Nossa, agora deu um bug, mas eu acho que Foi no momento. Acho que foi 19. Acho que foi 19, desculpa, eu me expressei mal aqui, acho que foi 19. Então a gente fez o projeto da cobertura, recuperação da cobertura, parte elétrica e tal, e aí ela já começou a botar em prática o Instituto Babaia Tongá, que funciona lá hoje, né? E precisava disso, porque ela não tinha condição de fazer isso com a estrutura que estava. Tinha infiltração, tinha telha corrida, umidade dentro de casa, a parte elétrica não funcionava, não comportava, por exemplo, você fazer uma apresentação como essa, né? Ligar 3, 4, 10 aparelhos, a energia caía, não dava para fazer. Então a gente fez toda a revisão elétrica, trocou padrão, trocou relógio medidores, enfim, tal, os quadros disjuntores lá dentro e tal. E agora em 2020, não, foi 2014, mas faz tanto tempo que a gente passa tão rápido. Em 2020 ela nos chamou de novo e falou, Márcio, eu fui aprovada de novo no projeto e agora eu quero fazer a revitalização da parte de pintura externa, todas as pinturas externas, reparo em esquadrias, os barrotes e assoalhos internos, não dá para fazer tudo, mas dá para fazer boa parte, e inclusive essa parte aqui de fora também, que nessa foto ainda está em obra, que é essa varanda aqui, tá vendo? Não tem o guarda-corpo da varanda e tem um pedacinho daqui que está faltando, e o piso aqui nessa foto inclusive está retirado. Agora ela tem condição plena de tocar esse instituto plenamente, porque ela tem a casa totalmente recuperada. Ela é uma gestora cultural também, a Janine, né, para quem conhece ou para quem não conhece, enfim. Ela tem vários projetos, ela é atriz, diretora. Então, assim, para quem não viu, eu vi, não sei se alguns de vocês viram aquele espetáculo A Casa, que ela fez lá dentro. Sim, Demais. Sério, demais. Aquilo ali é demais. Você ia caminhando pela casa. Aquilo ali é. Demais aquilo. Demais, né? Era pra ficar em cartaz assim a vida Isso, inteira. Igual aquilo era pra ter ficado em aquelas cartaz peças por que muito falam tempo. de Broadway e tal. Quando eu fui ali, tu fosse ali também pra ver. Gente, eu vi esse jeito, isso aqui era pra estar em cartaz a vida inteira. Muito legal, né? Foi Você demais. gosta de Aquilo foi cena, demais. né? Eu também gostei muito Toda daquilo. noite. Muito legal. Gente, tu ia ainda assim. Que contava a história da casa, né? Sim. Contava exatamente a história da casa, o que aconteceu, como foi. Foi 2019, como que chegou né? a isso. Isso, foi Foi 2019. 2019, antes da pandemia. pandemia. Isso. Foi muito legal. Nossa. E agora, de novo, por isso que eu falei que eu queria trazer alguns projetos que tinham essa pegada, assim, sabe? Projetos que a gente que dá tem essa aquela- pegada assim de tu pegar um lugar que não está qualificado, qualificar esse lugar e transformar a vida de quem está perto desse lugar, sabe? Sim. Isso que eu acho que é o mais legal, sabe? Márcio, sábado nós temos a primeira visita técnica da oficina. Eu sou aluna da oficina, mas eu tenho o papel também de fazer a parte da condução dentro do centro histórico. Eu sou guia de turismo. Eu moro há pouco tempo em São Francisco, então quando pessoas assim começam a contar essas histórias das cidades, eu morro de inveja, que eu queria ter visto tudo Mas tu isso. tá vendo, tu vai recuperando, tu vai recuperando. E eu assisti a tua live, tá? Foi 2014. Em 2014 ocorre o primeiro projeto de restauro do isso aí. casarão, que previa a recuperação da cobertura, revisão da parte elétrica e troca da fiação. Em 2020, o novo projeto que contemplaria as alvenarias, pinturas, rebocos, piso térreo e a varanda. Então, quem não assistiu a live do Márcio, assista, porque é maravilhosa. Ficou legal, né? Ficou muito Manda o link boa. lá no nosso grupo.
grupinho. Tem a live também da professora Andréia, que fala dos processos de recuperação. E eu queria te pedir uma orientação para a nossa visita. O casarão é recheado de histórias, essa arquitetura, o casarão todo encanta, né? Como acho que a Janine falou, a casa é a protagonista. Mas se tu pudesse elencar alguns destaques para que no sábado a gente fosse buscar essas informações, o que a gente deveria procurar dentro do casarão que teria um maior valor ou uma maior simbologia assim no teu olhar? Vamos lá. Eu acho assim, essa varanda externa, bom, o casarão ele é um casarão germânico, né? Arquitetura germânica, até pelos donos, né? Os proprietários eram descendentes alemães, né? Então ele tem uma característica germânica muito forte, né? Seja pela inclinação do telhado, por ele ser um chalé, né? Que não é uma coisa tão comum na nossa região, não são tantos chalés que a gente tem aqui, mas é um exemplar bem bonito, né? Eu acho que assim, essa varanda externa eu acho ela muito legal. Ela tem um acabamento ali, um guarda-corpo que é todo, ele foi todo recuperado, as peças foram feitas de forma individual, né? Teve um marceneiro que fez peça a peça ali, recuperada e baseada no molde da obra original. Eu acho que os pisos de madeira internos são originais e eles têm um desenho muito legal de acabamento de borda, tá? É uma coisa que a gente não vê aqui, né? Por exemplo, esses pisos aqui hoje, é mais fácil de fazer isso aqui, por exemplo, né? Encostar o piso na parede, sempre com o mesmo alinhamento. Lá, se você for ver, todas as bordas é uma peça que vai dando a volta na casa, sempre com a mesma medida, faz um acabamento um pouco mais delicado, sabe? Pode ver que os rodas-tetos também, eles são grandes e desenhados. Algumas paredes têm ainda alguns tipos de pinturas murais, tem pouquíssimas paredes com esse acabamento, mas tem algumas pinturas murais que vale bastante a pena ver. Se eu não me engano, ela deve ter alguma coisa de ladrilho hidráulico em um dos banheiros dela também, eu não tenho bem certeza, mas acho que sim. Aquele banheiro dentro tem ladrilho hidráulico, ou lá de cima? Peraí, da última vez, não lembro. Não lembro também, mas pode ser que tenha alguma coisa de ladrilho hidráulico. A porta de entrada é linda, né? Aquela porta, aquela escadaria. A escada. Embora aquela escadaria não é original. Sim. Porque assim, a gente acabou descobrindo que a escadaria não era original por causa dessas gateiras aqui, que são esses elementos aqui, Isso aqui são gateiras. Sim. O centro histórico tem nessa casa aqui, inclusive. Sim, tem. São elementos que eram feitos, né, para ventilação, sobretudo porque a maioria das casas eram piso de madeira, né? Então, para não criar uma umidade embaixo do piso, isso não estragar com facilidade, criava-se uma gateira de um lado ao outro da casa, para essa ventilação cruzar e você manter o fundo da casa não tão úmido, né? E lá na casa da Gea, no casarão, na fachada frontal, eu tenho por dentro, que a gente andou embaixo da casa, né, para fazer o levantamento de como é que estava o madeiramento embaixo do piso. A gente vê que tem 4 gateiras na fachada frontal. E hoje, se você reparar, tem 2 expostas, porque 2 delas ficavam atrás da escada. E é claro que a gateira, muito provavelmente, veio antes da escada. Então a escada, a gente não conseguiu chegar na informação de como era a escada, nem a Gea tem essa informação. Eu falei com ela algumas vezes, Gea, eu não tenho foto, que tal, não sei o que, será que vale a pena a gente quebrar e ver o que? Eu falei, olha, eu não quebraria a escada. A gente chegou a falar disso. Sim. Será que a gente quebra e tenta ver? Eu falei, Gea, essa escada está aqui há tanto tempo que eu acho que ela já tem valor histórico, sabe? Eu acho que algumas coisas, algumas intervenções têm valor histórico já. E está tanto tempo essa escada, essa escadaria, essa chegada aqui, que não faz sentido a gente quebrar, tirar um pedaço, sabe? Se tu quiser, tu pode me mandar depois tu pega o meu link ali, o e-mail, manda um e-mail para mim que eu de repente até faço uma coisa um pouquinho mais elaborada para ti. E eu tinha uma outra pergunta, uma curiosidade, porque eu tentei procurar bibliografias, eu achei bem pouco material. E a principal curiosidade que eu tenho em relação ao casarão das Palmeiras é que a partir de qual momento essa edificação se torna das Palmeiras? As Palmeiras vieram antes ou vieram depois do casarão? Cara, não sei te responder. Eu posso fazer essa pergunta para a pessoa certa e eu te respondo. Me manda um oi lá. A gente ouve falar que eles plantaram, tem uma história. Eles teve primeiro, assim que eles construíram, eles começaram já a colocar as palmeiras. Porque é muito significativo isso. Teve um vento que derrubou uma ano passado. Faz muitos anos. Eu, criança, escutava, que eu moro ali perto. Sim.
que era plantar uma palmeira, uma para cada Filho, filho. exato. Assim. A história que eu sei isso, eu só não sei exatamente qual foi o período que foi Porque colocado. daí tem os avós ali, as hierarquias ali, familiares ali, mas a gente toda a vida, e na minha cabeça assim, a Rua das Palmeiras não era Joinville, pra mim sempre foi essa. Quando eu era criança, assim, Bom, eu vou passar para um outro projeto que eu particularmente adoro também. Eu acho que esse projeto é super legal, assim, sabe? Que é o Casarão Calixto. Yes. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir lá esse final de semana, estava tendo um festival Yes. gastronômico, né? Super legal, bem legal. Muito lindo. Eu sugeri para ela, vou contar um spoiler, talvez até spoiler, não sei se vai rolar. Vai. Eu sugeri para ela fazer um evento de piquenique lá. Eu falei, cara, tu tem que fazer um piquenique aqui, meu. Porque Então, eu tava lá, no lá domingo nesse tu dia. tava lá? Eu tava lá no domingo, olhando Tu aquilo, viu? eu falei, Eu cara, um gramadão desse tamanho. Ele viu o rolando do Claro, gramado? todo mundo Ele me viu sentado rolando aqui, do gramado? eu falei, pá, cara, as pessoas deviam estar sentadas lá, claro, que assim, no horário que eu fui, eu acho que nem eu sentaria lá, nem eu não, acho que talvez ninguém, tava quente, bem quente, né? Assim, meio-dia, 2 da tarde. Mas se tu fizer um evento que ela vai fazer agora nesse domingo, agora, não sei Ele se vai você fazer sabe, o café colonial. Eu falei, Mariana, esse teu café colonial, tu devia cutucar Ficou alguém, bem se tu bacana, quiser né? eu começo. Eu falei pra ela, ó, eu vou trazer uma toalha, e se eu vier no teu café, não sei como é que vai estar o dia também, se vai estar bom para isso, né? Mas se tiver bom para isso, eu falei, eu de qualquer forma vou levar uma toalha. Nós estávamos com a vou ideia me de jogar fazer lá isso. e vou comer o teu café lá naquela gramada. Eu levei os super bancos legal. para lá da praça, porque nós tínhamos bancos lá, e quando eu vi o gramadão lá, porque eu trabalho na Secretaria de Turismo. E eu falei assim, gente. Tá, foi contigo que eu falei na entrada. Isso! Aí eu peguei e falei assim, gente, mas esses bancos aqui. Eu falei assim, ai, vamos levar para lá aquele gramado. Aí nós estávamos com a ideia de levar umas peças assim, né? A Mariana teve umas ideias de levar, mas a gente ficou assim, mas é emprestado, a gente, né? Poderia estar úmido, poderia ficar úmido ali. E depois ali, olha, estava quente, mas das 2 da tarde, que eu acho que mais ou menos 2h30 que encerrou o evento. Eu não sei que hora que o povo saiu de lá, eu 4h30 saí, porque eu disse, eu tenho um filho, tenho que voltar para casa. Mas a gente ficou lá batendo papo, gente, não dava vontade de sair de lá. Não, é legal, né? Ficou super A legal. gente ficou conversando ali. E esse projeto a gente fez também, já faz um bom tempo, né? O projeto nasceu de uma vontade delas, óbvio, de fazer uma recuperação. Era uma questão de família também, né? Um prédio que era da família. E estava abandonado, na verdade, né? Em ruínas praticamente. Essa foto eu trouxe justamente por isso. Isso aqui foi o que praticamente se aproveitou do casarão. Essa parede da esquerda aqui, não tinha nem, né? acho que só. E a parede de pedra que fica logo depois aqui, né? Não tinha nem Essa parede aqui, fundamento, essa nada, parede não de tinha pedra. nada. Praticamente nada do que tinha para lá a gente conseguiu aproveitar, porque assim, mas poxa, dava para ter recuperado. Não dava. Sabe por quê? A questão, tem várias questões, mas todo o embasamento dessa parte aqui era de madeira. Não parecia não era isso, pedra. não dava para ver. Mas todo o embasamento era de madeira, e essa madeira estava toda condenada. E essa madeira condenada fazia com que a parede aos poucos ia descendo. Isso ao longo do tempo foi fazendo toda essa parede ruir aos poucos para baixo. E foi causando rachaduras, trincas, e tudo isso ficou muito sensível. Não deu para recuperar. Então a gente teve que demolir realmente todas aquelas. A única que estava boa era lá de cá. Por incrível que pareça, essas peças aqui, todas estavam muito boas, e o trecho daqui é pedra. Um trecho, não todo, mas um trecho é pedra. Então, era o único lugar que estava íntegro e seguro, né? Para também ter uma obra que obviamente fosse segura e depois pronto, óbvio. Então, foi recuperada toda a fachada, todas as fachadas, né? Todas as fachadas de trás. Esse lugar aqui, na época da obra, eu lembro que tinha porcelanas antigas, aquelas papeleiras de papel higiênico, aquelas papeleiras que eram embutidas na parede, sabe? Lindas, assim, tipo azul, bebê, sabe? Umas cores bem diferentes, assim, que hoje em dia tu já não vê mais, né? Muita coisa legal, vaso sanitário, azul, bebê, assim, umas coisas muito legais ali tinha, né? Banheira, né? Banheiro de porcelana, banheiro de Quanto tempo durou a obra toda? Assim, essa obra deve ter durado uns 14 meses, eu acho, mais ou menos, assim, um pouco mais de um ano, assim, porque é uma obra muito mais complexa, obviamente, né? Porque ela foi, né? E ela teve que recuperar, obviamente, toda a volumetria existente, né? Sim. De novo, esse aqui é um projeto que não está nem perto do entorno, né? Claro, está lá no Talas. Mas foi um projeto que teve que passar pelo crivo do IFAM, porque essa casa, assim como outras casas no centro histórico, outros imóveis, vamos dizer assim, outras edificações, ela é um imóvel de valor histórico e arquitetônico que faz parte de uma lista que existe a pretensão de tombamento,
sabe? Existe uma pretensão de fazer tombamentos, Mesmo, por exemplo. mesmo ela não estando aqui. Mesmo ela não Porque estando no assim, entorno ó, sabe do entorno. a casa lá da cachoeira, lá Também. do Beckmaier, aquela casa ela vai cair. E é uma, gente, a arquitetura dela, É linda. e assim, alguém comentou comigo, tal, trabalhou na IFAM, que disseram que não tinha valor histórico para aquele valor tem que se aliar ao imóvel para poder tombá-lo. Não tinha. E tá lá, o telhado assim, eu fui lá em janeiro, já estava caindo ali. Aí construíram uma casa bem na frente ali para. Mas você sabe dizer se existe um estudo desses bens? Assim, Eu participei de um grupo há muito tempo atrás. Era um grupo da prefeitura, na verdade. Quando eu trabalhei na prefeitura, eu participei de um grupo que fez um levantamento junto com o pessoal do IFAM e do Monumenta. Eu não trabalhava no Monumenta, mas estava na prefeitura. De levantamento de que bens poderiam ser interessantes para tombamento. Sim. O casarão Beckmaier entrava, Beckmaier, né? Beckmaier, isso mesmo. O casarão Beckmaier entrava, o casarão Rinov entrava, o Calixto entrava, o hospital de caridade, maternidade entrava. Tinha lá da que diz que não é do Cabecinho, que sabe aquela? Sim. É do Cabecinho, não é do Lá da Cabecinho? Isso, esse também entrava. Isso, e aquele lá. tinha, acredito que tinha umas 3 ou 4 exemplares lá na praia também, lá em Ubatuba, casas muito, muito antigas de Ubatuba e Itaguaçu, que também entravam nessa lista, sabe? Então assim, mas eu sinceramente, faz tempo que eu não estou na prefeitura, óbvio, e não sei que fim que deu isso. Não sei dizer assim, se isso andou ou não andou, não sei onde está isso, assim, não sei o que deu isso, na verdade. Pena, eu acho que devia ter caminhado isso, sabe? Caminhado para realmente ter a valorização que merece em determinados lugares, né? Sabe? Aqui tem umas fotinhos, uma foto externa, né? Não sei se provavelmente praticamente todo mundo deve conhecer por fora e por dentro, né? E agora eu vou trazer um pouco das fotos da maquete do Centro Histórico. De novo, eu falei, isso aqui é o meu xodó, talvez assim, eu gosto muito, muito desse projeto. Foi o meu primeiro trabalho na cidade, né? Como estudante, depois como profissional. Eu me distanciei da maquete por vários anos, né? Eu me desconectei da maquete, a maquete ficou praticamente, ela não ficou abandonada, seria injusto eu falar isso, mas ela ficou com acompanhamento mínimo, vamos dizer assim, sabe? Mínimo, por muito tempo. Em 2016, e eu sempre gostei do museu, sabe? Eu gosto do museu. E eu levo meu filho de vez em quando, estou no centro e eu entro lá no museu, peço para entrar. Museu para dar uma olhada no negócio, subo num barco com ele, conto uma história. O museu é tão grande que dá para passar. Não vou dizer que eu vou lá e fico a tarde toda vez que eu vou, mas eu vou lá e fico 20, 30 minutos numa determinada sala, da baleeira, fico conversando com ele sobre as baleiras, a jangada, etc. E eu gosto muito, e como eu sempre fui no museu com muita frequência, eu olhava aquela maquete, e como eu já tinha trabalhado na maquete lá como estudante e profissional recém-formado, eu pensava, cara, a gente tem que fazer alguma coisa assim com essa maquete e ela tem que terminar, sabe? O Cone, eu lembro bem do Cone, ele sempre falava assim pra gente, embora ele é uma pessoa para frente, legal, adoro o Cone, eu sempre gostei dele, ele é o exemplo assim, lá da maquete a ser seguido. Ele sempre falava assim, eu acho que essa maquete a gente não vai terminar. Eu acho que essa maquete é muito difícil, tal, não sei o que, e tal. E ele tinha umas ideias muito assim, meio malucas, assim, até, de movimento, de fazer o barco andar, de fazer algumas coisas acontecer e tal. Ele viajava, ele tem filhos na Alemanha, viajava para Hamburgo, visitava aquela maquete que tem, não sei se vocês conhecem. Eu tive o super prazer de conhecer faz 15 dias, maior maquete do mundo, sabe? Bom, não vou entrar nesse assunto porque é muito complexo, seria uma palestra só dessa maquete. É linda, faz tudo movimento, é uma loucura, muito legal. E ele tinha muito disso na cabeça, sabe? Assim, e tal. Eu acho que na cabeça dele, ele trabalhava praticamente sozinho o tempo todo, a gente se desconectou da maquete, e na cabeça dele realmente isso não ia ficar pronto. E no ritmo dele, pouco provável que ficaria, ou não ficaria do jeito que eu acho que devia ficar, né? Em 2016, eu estava no museu, encontrei a Cleonice, que era bibliotecária do museu, Cleo, e ela falou que estava, Márcio, agora eu estou montando projetos, tal, a gente está com projeto de música, projeto disso, não sei o que e tal. Eu falei, Cleo, então vamos montar um projeto da maquete. Mas eu não consigo. Eu falei, não, mas eu consigo, eu faço. Se tu me incumbir dessa missão, eu monto um projeto, faço um orçamento e vamos terminar a maquete. Mas quem vai fazer? Eu falei, eu vou falar com o Cone. Antes de tudo, eu pensei, vou lá falar com o Cone.
Daí eu fui lá na casa do Cone, fiz uma reunião com ele, pedi para falar com ele, ele falou, vamos lá e tal, né? Eu queria que ele fosse o coordenador. Márcio, mas eu não posso coordenar, porque assim, eu estou muito velho, não sei o quê, eu já estou aqui, eu posso ir de vez em quando lá, eu quero ir lá. Mas hoje ele estava ficando cego de uma vista, né, de um lado, né, do lado esquerdo, estava perdendo a visão do lado direito, e aí ele, eu já estou debilitado, tal, não posso ir todo dia, não quero andar de carro, enfim, tinha os problemas dele lá, as condições dele. Eu falei, tá bom, então eu vou marcar isso aí, eu quero fazer, vamos lá. Montamos o projeto e em 2016 conseguimos o patrocínio da ArcelorMittal para montar uma equipe, que era o Cone como diretor, eu como coordenador, aí tinha 2 arquitetos, mais 2 arquitetos, e mais 4 estagiários. A gente montou uma equipe grande, assim, porque eu falei, não, só dá para terminar se tiver uma galera, não dá para vir aqui em 2, não vai acabar nunca, realmente, temos que montar uma equipe. Aí eu fiz um teste lá no nosso escritório, chamei um monte de aluno da região, publiquei nas redes sociais, fui em umas faculdades e fiz um teste mesmo. Dei um material que a gente usava da maquete na mão de cada um e falei, faz uma casinha, você tem 1 hora, não precisa terminar, começa. A gente testou 11 pessoas. Das 11, 4 começaram, meia hora depois levantaram, desculpa, eu acho que eu não consigo, foram embora. Não fizeram nada. Não dá, não é para mim. Achei que eu ia conseguir, mas não consigo. Foram embora. Alguns foram, terminaram, outros terminaram super bem. Assim, os melhores, a ideia era essa mesmo. Eu deixei claro, olha, aqui é um teste para saber quem a gente vai contratar. Ponto. Para saber quem consegue fazer no menor tempo possível com qualidade. E aí contratamos 4 estagiários, ótimos, excelentes estagiários. E no segundo semestre de 2016 começamos o projeto da maquete, retomamos o projeto da maquete. E aí botamos como meta acabar em 2020. A nossa meta era assim, nossa meta era 2019, né? Passar ali o segundo semestre de 2016, 17, 18 e terminar em 2019. Em algum momento, não dava para precisar, mas em algum momento. Montamos o projeto, que era de um ano já com possibilidade de prorrogação. Conseguimos 1 ano, conseguimos prorrogar com a ArcelorMittal, porque o projeto estava andando, estava rápido, estava bom, a equipe era legal, né? Então a gente trabalhava muito. Tinha um artesão também, desculpa, 2 arquitetos, um arquiteto, uma artesã, desculpa, eram 2 profissionais, eu, arquiteto, 2 arquitetos porque eu também era, claro, mas tinha um outro arquiteto, uma artesã, que é a Rosete, e 4 estagiários. E aí teve uma troca de estagiário, entrou um, entrou outro e tal, mas enfim, acabou que a equipe basicamente se manteve assim até praticamente o fim do projeto. No fim, como já estava, claro, muito menos coisa para fazer, a gente desconectou 2 estagiários e mantivemos o resto da equipe, desconectamos o outro arquiteto, e aí ficou eu, a artesã e 2 estagiários. E findamos a maquete em novembro de 2020. E a ideia era fazer um evento e tal, não sei o que, foi feito um evento mesmo, a ideia foi fazer um evento fechado, porque era ano de eleição, e aí não se queria fazer uma coisa assim para transformar aquilo num palco, né? Sim. Para vir todo mundo lá e ficar falando. Era pandemia também, né? 2020. 2020 era pandemia. Sim, março de 2020. Não, 2019. 2019. Isso, foi novembro de 2019. Que terminou. E aí, a gente não queria essa coisa assim, tal, e aí tá, beleza. Acabou que fizemos lá um evento menor, claro. E por pena, lógico, isso mesmo, por pena logo veio a pandemia. E pouquíssimas pessoas puderam ver acessar a maquete. A maquete ela tem iluminação, né, acende lá em algum momento, ela tem o retrato, eu acho, muito fiel da época, assim, houve uma pesquisa, como eu falei para vocês, muito grande, eu adoro esse projeto. Eu trouxe algumas fotos, não são muitas, mas assim, são mais ou menos 40 metros quadrados de maquete, né? Essa maquete é a representação da cidade, como eu falei, na década de 40, numa escala 1:75, 75 vezes menor, né, o tamanho dela. Essa escala foi escolhida porque era um jeito de caber onde se pretendia colocá-la, né, uma escala que caberia todo o centro, e não cabe todo o centro histórico, né? Ela pega quase todo, né? Pega todo Mota e vai até a Pedreira, né? Ela pega todo o centro histórico, mas tem coisas ali para cima, o Francisquense, ela pega só um pedacinho, algumas coisas mais para cima que ela não conseguiu alcançar, pelo espaço físico, na verdade, né? Enfim, e assim, esse foi um projeto que a gente realmente teve muito prazer de terminar, e o mais legal eu acho, assim, e aí eu acho que esse é o mérito, assim, da equipe, é ter terminado com o Cone em vida, sabe? Porque a minha preocupação de todo mundo, no começo eu achava que era só minha, depois eu começava a falar com assim, cara, e o Cone, como é que está o Cone? Porque chegou um momento que o Cone não conseguiu mais ir na maquete, né? Assim, ele estava realmente muito debilitado, aí ele perdeu praticamente toda a visão, né? Os 2 olhos quase, né? Então ele enxergava só enxergando muito de perto. Então eu tenho certeza que ele chegou na maquete, ele viu
ele imaginou muita coisa, infelizmente, né? Mas ele teve a oportunidade de estar lá, sabe? De falar, de escutar as pessoas falando dele, assim, do trabalho dele, da importância do trabalho dele começar isso, um projeto quase maluco, assim, de certa forma, porque não tinha muita ferramenta E no como é lugar. que está a maquete agora, gente, com o museu nessa situação, né? Então, a maquete, na verdade, ela está lá, ela recebe manutenção Ela tá até o ano recebendo passado. manutenção, Então, tá? não, até ano passado. Tá. Nós fazíamos a manutenção, nós tínhamos um contrato de manutenção com a ArcelorMittal. Sim. Né? Aliás, com a ArcelorMittal não, desculpa, com a Associação de Amigos do Museu do Mar, através de um patrocínio da ArcelorMittal. Sim. Né? Então, assim, nós tínhamos um contrato de manutenção, só que, enfim, todo ano a gente mandava o projeto, nós não, né? A Associação de Amigos mandava o projeto para a ArcelorMittal para renovar ou não, a gente sempre estava nessa, será que renova, não renova? E o nosso contrato do ano passado foi só de manutenção. Sim. A gente ia duas vezes por mês, né? Era 40. Eram 40? 4 horas. 4 horas por mês, eram 4 horas por mês. Sim. Aí às vezes a gente fazia 1 hora por semana ou 2 horas a cada 2 semanas. Sim. Porque o museu estava sem visitação, né? Sim. Da pandemia. Então a gente ia lá para manter limpo, né? Vidro, poeira, ver se não tinha um bonequinho que caiu, enfim, tal, dar uma arrumada geral, assim, manter limpo, e alguma outra manutenção específica. Uma casinha Sim. quebrou uma porta, a gente levava, consertava a porta, devolvia, né? Isso aconteceu no ano passado, o nosso contrato não foi renovado esse ano. Então esse ano eu já fui lá algumas vezes, de novo, como eu falei para vocês, eu vou lá no museu de vez em quando, eu vou lá e olho lá. Tá do jeito que tá. Eu acho que eles estão fazendo, eles estão fazendo manutenção, eles fazem uma limpeza, mas é claro que assim, o critério que nós tínhamos na nossa limpeza, provavelmente eles não vão ter, né? E uma manutenção mais específica, por exemplo, um reparo de uma casa, alguma coisa, eles não vão conseguir fazer, né? A não ser que agora tenha alguma pessoa que consiga, eu também não sei, tá? Estou falando, mas eu realmente não sei. Aqui agora eu quero mostrar para vocês algumas coisas assim eu chamei essa parte de intervenções arquitetônicas. Eu não sei como é que está de horário aí. Está tranquilo? Eu não sei, tu não está cansado? São o quê? Tá certo? Está 20 para as 8 mesmo? 20 para as 8. Tá quase, os slides então estão quase finalizando. Então, tá, vamos tocar. Vamos lá. Então assim, aqui são intervenções arquitetônicas. Eu chamei isso de intervenções arquitetônicas, trouxe essa imagem. Nós temos um projeto para o Museu do Mar, que é para o escritório da Associação de Amigos. Não dá para ver direito, e essa é a ideia mesmo. Não é para dar para ver, é um container. Tá? Não sei se vocês conseguem ver que tem um container ali, agora essa imagem melhorou. Tem. Tá? Aí, isso aqui pode parecer que está lá, mas não está, tá? É uma fotomontagem, é de mentira, isso não é de verdade. Não, só para não acharem, nunca vi isso, não está lá. Mas esse foi um projeto que a gente foi convidado pelo museu a fazer um estudo para o escritório da Associação de Amigos do Museu do Mar. E a ideia era fazer, o único espaço que tinha era esse trecho aqui do lado, e como a gente tem bastante experiência em projeto de container, a gente no escritório já fez alguns, né? A gente tem o escritório, toda a parte operacional da Master, operações portuárias, tem 22 containers lá. Todos eles, de alguma forma, são alguma coisa. Um grupo de 4 que faz o escritório, um só que é um refeitório, 2 que são vestiários. Então a gente trabalhou bastante com isso por um período, estamos retomando agora. A gente vai continuar um projeto para eles também em container. Eu, particularmente, gosto muito, acho que tem essa pegada aqui da cidade, né? E tem essa ligação com o porto, acho que faz todo sentido. Sem contar que é uma reutilização, né? Um container é um elemento que teoricamente apodreceria na natureza, e se tu conseguir recuperá-lo, eu acho que também faz parte, eu acho que é o melhor cenário. Essa aqui eu trouxe só 2 imagens, que é só um estudo de uma intervenção ali. Essa é uma intervenção que a gente fez que é forte, que é uma casa aqui na cidade. Esse é um projeto mesmo, é uma casa que fica aqui no centro histórico. Ainda está em fase, aqui ainda é fase de obra, eu tentei pegar uma imagem que aparecesse um pouco do entorno. Esse aqui é mais, não está assim a casa, né? Já mudou, tem cor diferente, não está terminado na verdade, né? Ainda estava em fase de finalização. Essa é uma casa que algumas pessoas perguntam, tá, mas como é que tu conseguiu aprovar isso aqui com o IFAM, não sei o quê? É o que eu sempre digo, assim, tudo é aprovável desde que faça sentido. É uma casa que está numa rua que, se vocês repararem mesmo, nessa rua aqui, a casa do lado, que é o consultório do Dr. Mussi, ela não tem valor histórico, é uma casa muito, muito recente. A casa de cima, que é do próprio Mussi, está lá no meio, não dá nem para ver o que é. Lá na frente eu tenho a PIB, né, aquela igreja ali e tal, que a gente também fez um projeto de intervenção da PIB, que aparece pouco e é uma intervenção moderna, mas que aparece pouco, porque a PIB também não tem um valor histórico tão forte, né? Ela já não é P1, por exemplo, nem P2, a PIB é P3, ela pode ter intervenção, né? Então é uma casa que eu acho que, assim, que ela faz sentido para onde ela está. A gente tentou explorar essa casa assim, rapidamente. Os 2 terrenos são do cliente, o de baixo e o de cima. Ele nos contratou para fazer o projeto no de baixo.
eu fiz uma maquete volumétrica, a gente fez uma maquete volumétrica lá no escritório, de isopor, assim, do negócio. E quando a gente começou a montar o projeto, eu falei, não, se a gente botar a casa embaixo, ele nunca vai conseguir usar a parte de cima, que é uma pedra. Como é que ele vai usar isso? Ele não vai usar nunca. E ele queria fazer questão que fosse embaixo. Daí, na primeira reunião, eu tinha montado o negócio, eu atrasei a reunião, eu falei, olha, vamos atrasar a reunião em uma semana. Tive uma outra ideia. A gente fez o projeto para botar em cima da pedra, para ficar cravado na pedra a casa e sobrar um terreno plano, para eles fazerem o que quisessem lá. Garagem, piscina, área de lazer, o que fosse, né? Na parte plana. E conseguimos convencê-lo, além do que ali eles têm vista, lá embaixo eles não teriam. Né? Então eles têm vista do primeiro pavimento, aqui, aqui eles já têm vista, né? Muito legal na Bahia, e nesse aqui, que é dos quartos, então é sensacional. Eles conseguem olhar a vista por cima de todas as casas ali, é muito legal. Essa é a foto que eu queria, Lucas, eu queria te mostrar. Assim, ó, esse projeto é forte mesmo, né? A gente olha para esse projeto e diz, cara, ele não parece que faz sentido, tá? Ele não parece que faz sentido, né? Assim, aliás, ele pode parecer que não faz sentido, acho que é melhor assim. Eu acho que ele faz sentido, minha opinião como profissional, eu acho que ele faz sentido. Ele respeitou algumas coisas, embora não pareça, né? Antes nós tínhamos um prédio que tu não conseguia olhar a Bahia. Sim. Não sei se vocês lembram que tinha um prédio ali que tu não olhava a Bahia daí, né? Um prédio que fechava a Bahia. A premissa da aprovação do IFAM, eu participei, não desse projeto, a gente fez, não sei se vocês sabem, mas foi a gente que fez o projeto novo do DEC 20. Lá, a reformulação do DEC 20, o bar novo, ali, área de mesas nova ali, foi a gente que fez agora, né? E a gente teve que aprovar no IFAM, embora o projeto pronto, um lugar que está pronto, teve que alterar, a gente teve que aprovar no IFAM. E a premissa é o seguinte, essa vista não pode ser comprometida, entende? Então qualquer coisa que tu faça no DEC 20, não pode comprometer essa vista tem que ser mantida, né? E isso foi premissa da aprovação do primeiro projeto, tá? Desse projeto inicial, entende? Esse projeto ele tem o mesmo, pode não parecer, mas ele tem a mesma altura do prédio antigo, né? Ele pode até parecer, claro que ele é muito maior do que o antigo, óbvio, né? Porque ele ocupou o lado de cá também, que não tinha, mas ele tem basicamente a volumetria de altura mesmo do prédio antigo, tá? E a premissa de ter essa parte aqui totalmente vazada, sabe? Eu particularmente gosto desse projeto, que ele é um contraponto a todo o resto. Eu vou te dar um exemplo, sabe um exemplo que eu gosto de dar? Eu falei contigo hoje sobre isso, né? Tem gente que faz selfie no Zimbabwe, certo? Vai na frente do Zimbabwe, faz uma selfie e posta lá. Estou no Centro Histórico de São Francisco, casas lindas e centenárias. O Zimbabwe tem 30 anos, se tiver. Nem sei, eu acho, né? Não, entendeu? Entendeu? Tem, o cara faz, entende o que eu quero dizer? Assim, se tu pegar a panificadora São Francisco, que é na frente do Zimbabwe, aquele volume, parece uma casa antiga, tem menos ainda, mais nova ainda, entendeu? Então assim, eu sou da opinião que assim, ó, o que é novo tem que ter cara de novo, ponto, entendeu? Sempre que a gente for contratado para fazer um projeto aqui no Centro Histórico, eu vou querer fazer primeiro uma coisa que tenha cara de novo, a não ser que o cliente seja totalmente oposto a isso, e talvez eu até não faça. Eu estou numa fase assim, já que a gente já botou numa regra geral, assim, ó, a gente tem que fazer o que nos satisfaz também, sabe? Tem que levar a premissa do cliente, que é para ele que é o projeto, mas tem que me satisfazer também. Se eu fizer uma coisa por fazer, não vai ficar legal e não vai ficar bom, porque eu já não vou fazer do jeito que tem que ser, não vou gostar do que estou fazendo, não vai ficar bom, então eu prefiro não fazer. Então eu acho assim, ó, um projeto novo no Centro Histórico tem que ter cara de novo, ele tem que ser o contraponto, ele tem que ter materiais atuais, não adianta tu querer fazer um projeto usando uma técnica lá de 100 anos atrás, não faz sentido nenhum, sabe? Acho que faz mais sentido. Acho que é impactante, concordo plenamente, mas acho que faz sentido, sabe? Eu vou mostrar um agora que é bem mais impactante, que é esse aqui, ó. Esse aqui fica na capital da Irlanda, em Dublin, né? A gente fez uma viagem agora de uns dias atrás, e algumas dessas últimas fotos são poucas, tá? Eu trouxe, esse aqui me chamou muita atenção. Isso aqui é uma igreja, ela tem quase 200 anos, essa igreja, tá? Ela fica bem no centro, essa rua é muito central. E não dá para ver direito, mas eu tenho uma outra igreja ali dentro, ó, Meu Deus. dessa caixa de vidro aí, tá? Essa igreja agora faz parte de um complexo de uma empresa de seguros, seguro de vida, tá? E essa caixa aqui propiciou mais pavimentos aqui, porque a legislação lá permitia, tá vendo? O prédio do lado é mais alto. É mais alto, mas não é tão mais alto que a igreja. Sempre eu quero que vocês reparem nisso. Eu tenho uma leitura que ele aparece muito mais do que a igreja, é um projeto totalmente contemporâneo, tá?
Eu nem estou questionando se faz sentido, se é bonito, se é feio, eu só trouxe como um elemento mesmo, só como um exemplo para vocês olharem. Do que tem muitos exemplos assim no mundo inteiro. Eu trouxe esses que foram lugares que eu parei, eu entrei nesse lugar, né? Fui ali, não dá para entrar muito porque é um prédio comercial. Eu pedi para entrar, não fui muito bem ali, porque é um prédio comercial, tem vigilância, um guarda na porta, então não deu para entrar muito no lugar. Nessa caixa de vidro eu não pude entrar, por exemplo. Mas aqui nessa igreja eu olhei lá dentro, não é nada, óbvio que não é uma igreja, né? Tu abre aquela porta, é um vão, assim, entendeu? É uma área de recepção, tem uma recepção de cadeiras e tal, não dá para andar muito no lugar. E ali fica a igrejinha, tá vendo? Dentro daquela caixinha de vidro ali, ó. Isso aqui é uma outra intervenção também que eu acho muito legal, todo esse elemento aqui, né? Que é uma caixa de vidro no meio de dois, do lado esquerdo é um castelo, que virou um museu, é um museu central em Dublin, chama, né? É um museu super legal que conta a história, desde a história dos primeiros habitantes da Irlanda, vai falar um pouco dos vikings em algum momento, é bem legal, é um museu bem interativo também. E esse aqui é um museu paralelo, é como se fosse uma área de exposições paralelas do museu, do lado direito, e essa caixa de vidro conecta os dois, sabe? E é um prédio super moderno, assim, ele é todo de madeira, aqui dentro não dá para ver direito, mas é a ponta de um barco viking aqui, ó. Dá para ver ali a pontinha. Dentro, sabe? Tu entra ali, a área de exposições tem um barco viking imenso ali dentro, assim, bem bonito também, todo fechado em madeira e vidro por fora. Esse aqui eu trouxe também como exemplo, isso aqui já é em Belfast, a capital da Irlanda do Norte. Aqui na praça do Museu do Titanic. O Belfast foi a cidade de onde partiu o Titanic. Né? Onde foi construído e de onde partiu o Titanic. Esse aqui ao lado direito é um pedacinho do Museu do Titanic. Ele é todo high-tech, todo moderno, assim, bem interessante. E aqui eu trouxe essa foto porque assim, ó, esse prédio aqui, ó, é um prédio antigo portuário, que fica na área portuária do Belfast. Né? Esse é o prédio antigo e aquele é o prédio antigo, que era usado da área portuária ainda. Todo esse complexo no meio, tá vendo? Ó, é esse pequeno, esse. E esses aqui, ó, embora sejam mais antigos, são mais atuais. Eles completam ali uma área, essa área toda revitalizada, mudou, não tem mais essa função portuária, claro. O porto ele está um pouco mais para outra área, o porto moderno, vamos dizer assim, né, contemporâneo, ele está um pouco deslocado e bem para trás dessa área aqui, um pouco para trás, não tanto. E toda essa área central ali é um grande hotel, na verdade é um equipamento de hoteleiro, tudo isso aí, onde essas pequenas partes no meio, um é o restaurante, outra é a loja e outra é a recepção do hotel. E eu gosto dessa foto, desse lugar, porque eu acho que ela mostra que mesmo a intervenção, esse é o tipo de intervenção que nem parece que é uma intervenção. Se de repente eu não falasse para vocês, talvez isso aqui parecesse uma coisa nova, mas isso não. Né? Ela é uma intervenção, mas que parece que faz mais sentido até, ela segue o ritmo das construções, é uma coisa que é mais fácil de ler, né? Não parece uma intervenção tão impactante, né? Isso aqui fica em Limerick, que é uma cidade não tão próximo de Dublin, já fica umas 2 horas de Dublin, da capital da Irlanda. Esse aqui é um dos castelos mais antigos da Irlanda, esse da direita. Eu não tirei a foto do castelo todo, que é imenso, não cabia na foto, mas só para mostrar, esse é a loja do castelo, a loja do museu. Esse castelo virou um museu e essa é a loja do museu, tá vendo? Então tem um elemento totalmente moderno, contemporâneo, tá? Do lado de um elemento que tem pelo menos uns 400 a 500 anos, sabe? Esse prédio tem. Muito interessante, é um castelo muito grande. Eu não visitei o castelo porque nós estávamos a caminho de outro lugar. Mas muito legal, o castelo lindo também por fora, enorme, muito grande. É um complexo grande, né? Ele tem o castelo, tem as partes, estábulos, nossa, enfim, uma área muito imensa. Assim. Ele tem uma ponte enorme que faz parte do castelo, que hoje é uma avenida, uma rua que passa. Aqui, isso aqui já é Hamburgo, é na Alemanha. Isso aqui eu trouxe só para mostrar um pouquinho de uma situação, talvez não dê para ver direito. Isso aqui é tudo container, ó. Tá vendo? Isso aqui é um container, 1, 2, 3, são 3 containers, um em cima do outro, vários, que receberam uma pintura bem contemporânea, do lado de uma série de prédios centenários. Isso aqui é tudo centenário, muito antigo, tá vendo? Então também tem essa questão da relação, lá atrás tem um prédio já contemporâneo, claro, mas tem uma relação de uma praça, que provavelmente era uma praça muito antiga, né? Na frente de edificações muito históricas, que tinha um valor histórico ali, mas que em algum momento a legislação de lá permitiu que se colocasse um elemento totalmente contemporâneo no meio disso, tá? No meio disso tudo.
Bom, eu queria, só para finalizar, que eu acho que a gente já está quase na hora, né? Aqui eu botei só essas duas chamadinhas aqui, que era para eu tocar no assunto. Órgãos de aprovação e meios de financiamento de obras em imóveis tombados. Órgãos de aprovação a gente falou bastante, IFAM, Prefeitura Municipal, né? Todo projeto aqui no Centro Histórico, ele é obrigado a ser aprovado nas duas instâncias, né? Prefeitura e IFAM. O IFAM é o órgão que dá a palavra final, né? Rapidamente, quando eu vou fazer um projeto aqui no Centro Histórico, o que eu faço? Eu falo com o IFAM primeiro, que eu acho mais fácil, converso, tiro todas as dúvidas. Quando eu sei que não vai mais ter e que eu quero apresentar é passível de aprovação, aí eu vou na Prefeitura, porque a Prefeitura, todo o projeto do Centro Histórico que chega na Prefeitura, ela analisa, vê a parte mais documental, se a pessoa tem algum débito com a Prefeitura, alguma coisa relativa ao lote e tal, mas ela não analisa o projeto em si. Ela faz essa primeira análise, manda para o IFAM dá o parecer favorável ou não, volta para a Prefeitura e aí ele emite o alvará para você poder fazer ou não a obra, tá? Mas os dois órgãos são complementares, tá? Os projetos normalmente são analisados em São Francisco do Sul, todos os projetos. Quando o projeto tem uma complexidade um pouco maior e precisa de uma análise maior, esse projeto pode ir a Florianópolis também, que é onde fica a sede do IFAM em Santa Catarina, né? A superintendência. Os meios de financiamento, a Jamile falou que ontem alguém perguntou aqui, eu não sei quem foi que perguntou, mas e se eu quisesse fazer, poxa, tem tanta casa assim, a prefeitura não pode ajudar, eu não sei quem foi que se ouve mesmo esse papo, ela falou comigo rapidamente por telefone hoje, e assim, o que realmente tem hoje vigente, né? Como eu falei para vocês, a gente tinha até lá 2008, 2009, 2010 até, o programa Monumenta, que se encerrou, né? Todas as obras do Monumento finalizaram e se encerrou o programa, e hoje a gente tem concursos e projetos de fomento, de financiamento. Por exemplo, a Fundação Catarinense Cultura tem o prêmio Elizabeth Anderle, tá? Esse prêmio, por exemplo, ele tem três categorias. Uma delas é de patrimônio construído, edificado, cultural, patrimônio cultural, e aí o edificado entra. Por exemplo, como eu falei, o Casarão Rinoff ali foi contemplado 2 vezes, né? Mas sempre lembrando que, mas eu tenho uma casa aqui no Centro Histórico, eu posso me candidatar no Anderle? Pode, desde que esteja amarrado ao projeto cultural, né? Eu não posso simplesmente botar lá, querer minha casa de moradia ali, por exemplo. Pegar um recurso para arrumar minha casa e não ter um retorno cultural para a sociedade. Essa é a ideia, é que você tenha um recurso estadual ou federal, ou seja, público, né? Mas a tua obra tem que ter retorno público, certo? Sim. Voltar para o público, tá? O IFAM também tem alguns projetos, que é o Rodrigo Melo Franco de Lobo, né? De Andrade, isso. Esse é também um concurso anual do IFAM e ele também tem uma categoria que é de patrimônio cultural, que ele pode ser material ou imaterial. Então ele também entra em projetos que têm revitalização, restauração, lembrando de novo da mesma forma, desde que ele tenha um retorno para a sociedade. Isso é fato, é sempre assim. Beleza? É isso aí, gente. Era o que eu tinha para apresentar para vocês. Querem fazer mais algumas perguntas? A gente já falou. Na verdade, vocês já perguntaram bastante, mas eu estou aí, tá tranquilo. Vai, vou.